Ou já foi? Foi. Ah, beleza. É, boa tarde aí, pessoal. Eu vim falar um pouquinho sobre testes unitários, a importância e a aplicabilidade. Os testes unitários é algo muito corriqueiro da vida do desenvolvedor, seja front-end, back-end, eu creio que no DevOps também. Então, é algo que vai estar sempre no dia a dia do desenvolvedor. E a Bruninha até tinha sugerido esse tema e eu vim trazer aí. Tenho muito que aprender ainda, mas um pouco assim que eu souber, eu vou estar compartilhando aqui com vocês. E, deixa eu voltar aqui para o slide. Pronto, aí da agenda tem falar sobre a importância dos testes. Eu trouxe alguns pontos aqui interessantes sobre os testes. O que é um teste unitário, né? Então, por exemplo, a ideia é ser bem nivelado, tanto para quem já viu um teste unitário, já sabe escrever os testes unitários, tanto para quem nunca nem viu. E falar um pouco sobre o princípio FIRST, o que é esse tal do FIRST aí, esse princípio, o que é um mock, é um dos conceitos assim dos testes unitários. Falar da estrutura de um teste, como é que fica a estruturazinha de um teste lá quando a gente vai escrever esse teste, falar sobre esse padrão AAA, o que esse padrão define aí, apresentar algumas ferramentas, basicamente, eu estou até com um projetinho aqui para mostrar para vocês, apresentar algumas ferramentas no mercado que a gente tem, e aí como trabalho na área de back-end com Java, então vou mostrar as tecnologias que eu vou mostrar vão ser nessa área aí, com Java, e na parte de testes unitários na vida real vai ser basicamente dar uma navegada assim no projetinho que eu montei, tem alguns testes lá, para a gente ter uma visão geral assim do que é um teste unitário, como escrever, montei uma APIzinha lá, uma API REST, para a gente fazer os testes unitários lá. Já tem alguns e deixei alguns para a gente fazer. Aí se sobrar um tempinho, a gente escreve alguns testes lá. E as considerações finais, alguns dizeres, recomendações. Então, vamos embora. Ainda se apresentando um pouquinho sobre eu sou desenvolvedor do Banco Inter, atuo na tribo lá de meios de pagamento, então tudo que está relacionado à experiência do usuário, os pagamentos, então estou com esse pessoal lá no meios de pagamentos. Sou bem recente no mercado, tenho só um pouco mais de 2 anos de experiência com desenvolvimento e tenho muito que aprender ainda e certamente quando eu recebi esse convite, os testes unitários assim, como eu tinha dito, é algo corriqueiro da nossa rotina como desenvolvedor, então trazer, mesmo com pouco tempo de experiência, eu muito cedo já sabia um pouco da importância dele, né? Então, por que eu devo estudar ele? Por que eu devo escrever os testes? E pelo menos sair assim, todo mundo sair com pelo menos alguma mensagenzinha da importância dos testes unitários já vai ser mais do que suficiente assim para mim, sabe? E tem alguns contatos, o LinkedIn e tem o GitHub aí, se a pessoa quiser conectar, mandar algumas dúvidas, fica à disposição aí. Se eu não souber sanar todas as dúvidas, tem alguns colegas mais especialistas aí que me ajudam bastante também no meu dia a dia, né? Muito do que eu aprendi, muito do que eu vou apresentar foi o que eu aprendi com experiência com outros colegas, mas a gente vai mantendo contato. Então, se sobrar alguma dúvida, pode entrar em contato aí, fico à disposição. E partindo já para a importância dos testes. Antes de começar, né, partindo do começo, um autor que eu admiro pra caramba, ele é muito conhecido no mercado, né, o Robert Cecil Martin, ou muito conhecido como Tio Bob, Uncle Bob. E justamente essa frase do livro do Código Limpo foi a frase que me deu um gatilho para iniciar os estudos e me despertou assim, poxa, é algo muito importante, é algo que é relevante, é algo que eu preciso ter isso para poder me destacar ou para, de fato, entregar algo bacana, né? Um código limpo. E até trouxe a tradução aqui, que meu inglês não é um dos melhores, mas código sem testes não é limpo. Por mais elegante que seja, por mais legível que seja e acessível, se não tiver teste, será um código sujo, desde. E aí eu até coloquei como sugestão, né, a leitura do Código Limpo, lá tem bastante recomendações boas dentro do livro, e aí tem um capítulo dedicado só para os testes unitários no geral, os testes, e justamente essa frase, ela foi um gatilho para a minha carreira, foi ela que me despertou e abriu muito a minha mente acerca do que eu precisava aprender para entregar um código limpo, entregar um código bacana que fosse entendível. É interessante que enquanto a gente lê o livro, a gente aprende a dar bons nomes, a gente aprende a responsabilidades únicas, deixar métodos menores, e quando a gente chega lá pela metade, né, depois que a gente já aprendeu todas essas coisas legais do código limpo, ele
ele joga para a gente no sentido de que, mesmo que eu tenha tudo isso, os nomes estão bons, os métodos estão pequenos, as classes têm responsabilidades únicas, mesmo que o teu código esteja brilhando, se ele não tiver testes, ele vai ser um código sujo. E isso daí foi uma das frases mais marcantes assim, para o meu início de carreira. Eu cheguei a ler o Código Limpo, tinha alguns meses na área, e de fato foi algo que abriu muito minha mente acerca do mercado e como se tornar um programador melhor, sabe? Então, recomendo fortemente a leitura aí do Código Limpo. E essa frase me puxou assim a questão da importância dos testes. É um autor, ele descrevendo justamente esse ponto, né? Os testes são importantes, né? E indifere o quão bom ou legível está o teu código, se tu não tiver testes, ele vai ser um código sujo. Então, a gente percebe a importância dos testes para o código. E esse daqui é um dos pontos mais importantes assim da questão dos testes, a importância dos testes. Eu acho que muitos já devem ter ouvido falar, né, o efeito borboleta, né? O simples bater das asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas. Parece algo complexo, algo do tipo, mas é basicamente traduzindo para nosso meio de desenvolvimento, né? Uma simples alteração no código pode derrubar uma aplicação, né? Então, basicamente, a importância dos testes é justamente nos precaver, nos proteger da gente quebrar a aplicação de fato, sabe? Então, quando a gente tem uma aplicação, um software que tem testes, a gente consegue garantir que não vai haver esse efeito borboleta, né? Por exemplo, alguém fez um commitzinho, um ajuste pequeno, só que do nada, depois que fez o deploy lá da aplicação, a aplicação caiu, os usuários estão reclamando e, sabe? Então, esse pequeno bater das asas aí seria justamente esse pequeno ajustezinho, um ajuste pequeno assim no código. Então, a importância dos testes unitários é justamente nos precaver do efeito borboleta. Então, falando até de uma experiência própria que eu tive, não muito tempo atrás, eu fui mexer num códigozinho, fazer um ajuste bem pontual, e para mim, na minha visão, não tinha mexido em nada, né? Tinha feito o meu ajuste lá e estava funcionando. Só que quando eu fui rodar os testes, né, após ter feito a implementação que eu precisava, quebrou diversos testes. E com certeza bateu aquela gelidão no peito, porque era um sistema bem sensível, né, que tratava dados bem sensíveis. E só que aí senti aquela gelidão de, poxa, quebrei alguma coisa. Só que me deu aquela segurança, poxa, ainda bem que tinha esse teste aqui para me alertar, né? Porque na minha visão tinha feito minha demanda, né? Tinha escrito até uns testes para o meu próprio código, né? Só que eu tinha quebrado outros testes com a minha implementação, né? Então, foi uma questão de um susto e também de um alívio, porque alguém antes se preocupou com o código e escreveu os testes para aquele código, sabe? E aquilo ali, basicamente, quando eu fui debugar de fato lá, eu vi que meu código estava influenciando, né? Então, era basicamente o efeito borboleta, né? Eu fiz um ajuste pequeno, que até na minha visão não ia bater lá, só que quando eu fui ver, bateu em outro canto e ia gerar um grande problema, né? Só que os testes, ele me evitou de ter esse problema, né? Enquanto eu não cheguei a fazer o deploy, né? Porque como os testes quebraram, então eu pude resolver, eu entendi o que eu precisava fazer, ajustei, e agora com os testes funcionando, né, fiz o deploy lá. Então, o efeito borboleta, a importância dos testes no quesito efeito borboleta é justamente a gente diminuir essa incidência de bugs ou algo do tipo, né? Então, os testes, eles servem para a gente nos proteger desses efeitos aí, né? Um pequeno commit, um ajustezinho que a gente fizer. E trazendo uma definiçãozinha assim sobre testes automatizados. Os testes automatizados estão menos suscetíveis a falhas humanas, pois sempre são repetidos da mesma maneira. Isso permite uma confiabilidade constante na qualidade do produto, assim agilizando o processo do desenvolvimento e lançamento da aplicação. Trouxe essa definiçãozinha aqui só para a gente ter uma definição sobre os testes lá, né? E a questão dos testes automatizados é justamente isso, né? Algo que a gente vai conseguir repetir sempre. E eu até deixei destacado ali a palavra confiabilidade, né? Eu vou ficar confiante, por exemplo, eu estou mexendo em um projeto novo, não estou um pouco por fora do contexto dele, mas eu sei que tem testes unitários e bem escritos, né? Testes bem escritos. Então eu fico confiante de fazer uma alteração naquele projeto lá, que eu sei que se eu fizer alguma coisa que possa quebrar ou mudar o comportamento daquele código, aqueles testes que já tinham no projeto vão me alertar sobre isso, sabe? Então, justamente os testes, ele nos traz confiança quando a gente vai fazer tanto um ajuste quanto a gente evoluir o produto de fato, né? É o famoso garantir o que já funcionava e colocar coisas novas, sabe? Então essa é uma das grandes importâncias dos testes unitários, sabe, para a gente.
E, de fato, o que é um teste unitário? Assim, para quem nunca viu, os testes unitários procuram garantir e verificar o funcionamento do código em sua menor fração. Eu destaquei essas duas palavras, garantir e verificar. Por quê? Garantir é o que eu já tinha falado para vocês, né? A pessoa que escreveu aqueles testes, ele está garantindo que o código vai sempre funcionar da forma correta e se alguém mexer, fizer algum ajuste lá, vai acabar quebrando ele. Garantindo. E o verificar, uma das formas mais rápidas da gente testar algo, por exemplo, eu tenho uma aplicação em nuvem, diversos componentes conectados nele, banco de dados, cache, e tipo, eu só quero testar somente um métodozinho novo que eu subi para a aplicação, para o projeto, né? Então, eu usar o teste unitário é uma das formas de eu verificar e de forma bem mais rápida, porque eu só preciso pegar aquela menor porção, eu não preciso de toda a aplicação para fazer o teste unitário, eu preciso da menor fração dela. E aqui ele até fala, né, que em linguagens orientadas a objetos, essa menor parte do código pode ser um método, né, um método de uma classe. Então, eu não precisaria ter toda a infraestrutura na nuvem ou um servidor só para testar um métodozinho novo, uma soma, por exemplo, que eu queria testar. O teste unitário ele vai, de fato, testar aquela menor porção do código, né, que a gente tem. Então, isso é um teste unitário, né? Ele vai verificar o funcionamento do código. Uma coisa é eu dizer que eu implementei determinada feature, né, uma funcionalidade. Só que a outra é se aquilo ali de fato funciona, né? Então, os testes já ajudam a dar também uma confiança para quem vai analisar nosso código, né? Que é o famoso code review, né? Análise de código. A gente escreve um código e outra pessoa vai lá e olha aquele código, vê se está faltando alguma coisa, se está dentro do que era esperado, sabe? Então, os testes também ajudam a guiar a pessoa que está fazendo a análise daquele teu código, saber se o teste foi bem escrito, ele vai entender bem qual é a tua proposta, o que tu estava querendo proteger com aqueles testes, tá? O que tu queria garantir. Então, essa é uma das responsabilidades de um teste unitário, e o teste unitário nada mais é que testar uma menor porção, né? Até trouxe uma imagenzinha, eu acho que compila esse código. Mas, basicamente, eu tenho um método soma, aí ele recebe por parâmetro, eu estou usando o Java aqui, ignorando toda outra parte do código que precisaria, né? Eu tenho um método sum, que seria para somar, ele recebe o 1 e o 2 e ele retorna a soma. Então, se eu quero testar ele, eu basicamente teria... isso aqui é um pouco já da estrutura do Java, né? A forma do Java testar, as bibliotecas que a gente usa. Né? Então, basicamente, tem algumas formas de a gente escrever o texto corrido. Por exemplo, eu quero escrever um texto em vez de dar um nome para o método, né? Só que eu acho que é bacana a gente escrever um nome para o método que já define o que aquele teste vai fazer, sabe? E aí pode ser que varie de equipe para equipe, né? Tem equipe que vai escrever um texto corrido mais descritivo, e pode ser que tem equipe que vai, tu coloca no nome do método mesmo, o que tu tá testando de fato, e de forma bem objetiva, né? Vai depender aí. Eu particularmente gosto de escrever já no método mesmo, deixar ele bem sucinto. Isso a gente aprende até com um pouco do Clean Code, né? Ele ensina a gente a escrever bons nomes de métodos, bons nomes de variáveis, né? Então, eu gosto de escrever o teste, né, no próprio nome do teste lá, né? Então, aqui seria should sum to number, né? Então, deve somar dos números. E aqui eu basicamente verifico se é igual, né? Então, a soma, eu estou chamando aquele método, eu estou testando a menor porção, que é o método sum, que é de somar, estou passando para ele lá, e o retorno dele, teoricamente, tem que dar 5, né? Então, eu estou garantindo que ele vai dar 5. Então, se alguém, por exemplo, alguém foi lá e mudou, vamos supor que alguém colocou mais um outro número lá, ou um contador. Então, colocasse um contador em cima do 1. Um cenário bem real, né? Mas, teoricamente, daria 6, né? Então, a gente garante com esse teste que, se alguém for fazer alguma mudança no código, ele vai quebrar, né? Então, a pessoa não vai conseguir buildar o projeto, né? Então, esse aqui é um pouquinho da carinha de um teste unitário, né? Eu acho que eu já consigo mostrar alguns testes. Deixa eu ver. Só pedindo feedback. Vocês estão vendo a minha ideia aí, o IntelliJ? Tá dando pra ver, tranquilo. Beleza. Eu deixei um readme aqui, eu vou ler com vocês já já. É só mostrar aqui um teste. Tá até uma próxima slide aí, né? Do padrão tipo Way. Mas basicamente aqui é uma estrutura de um teste que a gente tem no Java. E eu vou explicar ele um pouquinho melhor em detalhes, mesmo para quem não é do mundo Java e talvez nem tenha interesse, né, mas para pelo menos entender o que é um teste unitário e já ter visto algo do tipo, sabe? Então, deixa eu botar aqui para o slide.
Princípio first. Antes de ir lá para o código, de fato, apresentar um pouquinho lá dos testes unitários, falar um dos princípios mais importantes e um dos mais falados assim para testes unitários, que é o princípio first, que é um acrônimozinho, né, para essas palavras aqui, que é o FAST, Independent, Repeatable, Self-Validating, Timely. O que cada ponto desse quer dizer, né? Pro FAST. Todo teste unitário ele tem que ser rápido. E por quê? Porque todo teste unitário é até um pouco do ciclo de desenvolvimento do pessoal, né? Nós desenvolvedores, tudo que demora a gente acaba prorrogando, a gente acaba não executando. Então, se a gente tem uma suite de testes, né, que nada mais é uma bateria de testes, né, vários testes juntos lá, né, de um projeto completo. Se ele demora muito para ser executado, a chance de a gente executar ele com frequência é muito menor. Então, todo teste unitário ele tem que ser muito rápido. Então, no geral, as bibliotecas que a gente usa do Java, qualquer outra linguagem, elas já funcionam muito bem rápidas. Elas são bem rápidas e a gente nem precisa, eita, vou sempre me lembrar que o teste é rápido. Dificilmente, mas possa ser que eu escreva algo que ficou muito custoso e aquele teste começou a ficar muito lento, né? Então, mas no geral, mesmo com uma suíte grande assim de teste, uma quantidade grande de teste, leva segundos, sabe, para executar uma quantidade razoável de teste. E se demora mais do que isso, é porque pode ser que tenha alguns outros tipos de teste dentro do projeto, que eu não vou me adentrar, mas temos os testes de integração, que é, por exemplo, eu saber se minha aplicação está conversando com um banco de dados, por exemplo. Então, a gente consegue fazer esse teste e saber se está funcionando. Por exemplo, estou salvando alguma instância lá no banco e eu quero ver se de fato guardou no banco. Só que quando a gente fala só de unitário, a gente só está falando do métodos. Então, eles tendem a ser bem rápidos, né? E um dos pontos-chave da rapidez é justamente isso. Quanto mais lento for um teste, menos vezes ele será executado. Então, só que uma das principais vantagens do teste unitário é a gente poder executar várias vezes. Por exemplo, eu mudei alguma coisinha no código lá, e, será que quebrou? Eu já executo, leva 20, 30 segundos, eu já sei se eu quebrei ou não aquilo ali, sabe? Então, essa é um princípio que deve ser bem priorizado. Mas, como eu disse, as bibliotecas que a gente utiliza para qualquer linguagem, elas já funcionam muito bem, muito rápido. É só se a gente fizer algo muito custoso, assim, que eu acho muito difícil isso de acontecer. Mas, no geral, é bem tranquilo. Independência. Esse pilar da independência é justamente que, se eu estou testando um métodozinho, eu não posso depender de outros métodos ou algo do tipo. Cada teste ele tem que ser independente. Então, eu não posso... Porque a gente não pode gerar, por exemplo, um efeito cascata. Todo teste ele pode ser executado independente, quase não sabe, de forma independente. E nenhum teste pode depender do outro, sabe? Todo teste é individual. E eu acho que nesse tópico mesmo, né, eu posso executar eles em qualquer ordem. Eu tenho, sei lá, 5 testes lá e eu posso executar eles em qualquer ordem. Eles têm que ser independentes. Nenhum pode se depender do outro, sabe? Isso é um ponto muito importante. Talvez você até acabe precisando se atentar, né, de ver se o seu teste não está dependendo do outro, mas no geral a gente nem precisa se preocupar muito, né? Normalmente nossos testes já vão ser independentes, sabe? Esse aqui é um tópico muito importante. É onde eu já senti um pouco na pele aí essa parte da repetitividade. Todo teste ele tem que ser repetível, sempre. Eu posso clicar lá várias vezes e ele vai ter que ele vai ter que funcionar, ele vai ter que testar. E os dois pontos principais, né? Os testes eles têm que ser repetitivos no sentido de eu posso executar esse teste em qualquer ambiente de, sei lá, produção, homologação, no meu notebook, no computador da empresa. Eu estava até lendo algumas definições, né? E você está no trem com um notebook sem internet, tem que ser executável. Eles não podem depender de agentes externos, porque eu estou testando algo menor, uma menor fração. Então, eles têm que ser repetíveis e isso em qualquer ambiente. E um detalhe aí que eu queria trazer bastante atenção, esse daqui é um ponto que a gente pode cair muito. Esse daqui, de fato, pode pegar um desenvolvedor, que é o sentido de quando a gente trabalha com datas. Muitas vezes a gente trabalha com datas, por exemplo, a gente dá um now lá do Java, que é basicamente pega a hora de agora, o exato momento de agora, né? Então ele pega lá a data, a hora, os milissegundos, né? Quando a gente tem esse tipo de código lá, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente vai escrever os testes, porque a gente pode acabar gerando um teste que não vai ser repetitivo.
Então, o que a gente vai fazer, acho que está em alguns slides, é fazer o famoso mock, né? A gente vai simular aquela data, né? É até interessante que é como se tivesse superpoderes, no sentido de você parar o tempo, né? A ideia do mock, até explicar um pouquinho mais para frente, é justamente a gente poder simular um comportamento de uma determinada classe, né? E no caso da biblioteca ou classes utilitárias, é justamente uma classe que sempre vai te trazer a data e a hora atual. Só que a gente sabe que no sistema, por exemplo, tem uma validação para fins de semana ou para feriados. E para esses casos, a gente tem que construir o código de uma forma com um pouco mais de cuidado, né, na hora de criar os testes também. Então, esse é um dos pilares que a gente, de fato, pode cair. Né? Eu, por exemplo, eu até tive uma experiência que, por exemplo, o projeto eu estava buildando, funcionando bem por vários meses. Só que quando eu fui mexer naquele código, ele parou de funcionar. Só que eu ainda nem tinha mexido nele, né? E eu disse, poxa, espera aí, eu baixei o projeto, ele estava buildando. Só que quando eu fui ver, tinha um problema justamente de data. O código ele funcionava até como se fosse um determinado range de data lá. E foi aí que eu até tive que fazer essa refatoração antes para poder seguir com a minha demanda, que isso é um ponto importante, né? Eu não posso seguir uma demanda se eu estou com um teste quebrado, né? Primeiro eu corrijo esse teste, eu entendo por que ele está quebrado, para depois seguir, né? Então, o problema desse teste era justamente porque ele não era repetível, né? Não dava para repetir esse teste. Em determinados momentos ele poderia falhar. Então, eu até pedi ajuda dos famosos universitários aí para entender como eu poderia fazer o mock, o simular lá, e aí deu tudo certo no fim do dia, né? Mas basicamente era eu tenho que simular o tempo e não usar o tempo de agora, né? Senão a gente vai acabar caindo nessa armadilha de o teste não ser repetível, certo? E self-validating, esse aqui é um ponto também muito tranquilo, porque a autovalidação nada mais é que todo teste ele tem que se autovalidar, ele tem que dizer se o teste funcionou ou não. E isso daqui, as bibliotecas já fazem isso para a gente, sabe? Elas sempre vão dizer se o teste falhou ou não. Então, é um ponto que é bom a gente saber, né? Mas a gente não precisa ficar preocupado. Será que o teste é autovalidável? A gente não precisa se preocupar porque as bibliotecas vão dizer para a gente se o teste quebrou ou não. Né? E o timely, esse aqui, ele pode gerar algumas discordâncias, mas, no geral, o timely ele diz que todo teste tem que ser escrito antes do código de produção. E o código de produção nada mais é que o próprio código, né? O método lá que eu precisava criar. E isso daí remete até um pouco do TDD. Eu não vou chegar a me ater muito a ele, mas o TDD fala sobre Test Driven Development, que é basicamente o desenvolvimento orientado a teste. Então, sempre a gente vai escrever o teste unitário. Como ele é um pouquinho confuso e não era muita ênfase da palestra, mas basicamente a ideia do timeline é tu escrever o teste antes do código de produção. É até confuso, mas é muito poderoso no sentido de criar um código melhor, sabe? De usar o TDD. Mas o Time, ele fala justamente nesse quesito de tu tem que escrever o teste antes do código de produção. Só que tem equipes que nem sempre, e também algumas demandas, né? Tem algumas demandas e determinadas equipes que, primeiro, o legal é quando você não é obrigado, de certa forma, né? Porque como é um jeito diferente de desenvolver, você obrigar isso não fica muito bacana, né? Então, tem equipes que todo mundo escreve teste, vamos supor. Só que o pessoal primeiro escreve o código de produção para depois escrever os testes. E até aí tudo bem, porque o pessoal está escrevendo os testes, não conseguiram uma boa cobertura e tranquilo quanto a isso. Só que a ideia do time é justamente tu escrever o teste antes do código, né? E uma das principais vantagens é que um dos conceitos dos testes unitários é que tu vai ter cobertura sobre aquele código, né? E o que seria a cobertura de teste ou a cobertura do código? Tu garante que teu teste está dando cobertura, ou seja, ele está passando pelo aquele teu método, ele está testando tudo aquilo ali que tu construiu. Então, o time ele fica, eu diria que ele fica no meio do muro, porque vai depender da equipe, né? Vai depender da empresa ou do projeto. E, por exemplo, sei lá, tem algo muito, muito crítico e tu tem que fazer agora mesmo. E talvez o teste talvez o teste acabe te atrasando, né? Vai depender da interpretação. Assim, por exemplo, se você é muito bom já em TDD, com certeza, mesmo sendo crítico, essa pessoa vai escrever o teste, indifere se o gerente disse que falta 5 minutos para subir alguma coisa, sabe? E só que aí, para o pessoal que ainda está começando, ainda não tem muita experiência com TDD, primeiro vai priorizar já escrever o código, porque ele já sabe resolver o problema. Isso daí fica, eu diria que fica a critério de forma subjetiva, né? Então, vai depender da equipe, vai depender do desenvolvedor.
O legal é que, por exemplo, o TDD é algo que tu pode tomar essa iniciativa e é algo teu, sabe? No fim do dia, tu tá mandando um MEG, o pessoal vai analisar e vai aprovar. Não é algo que, nossa, eu vou fazer uma revolução na empresa, sabe? Tu pode fazer isso sozinho e tu vai aprender muita coisa, sabe? É algo que eu tenho testado o TDD ultimamente e tenho colhido bons frutos, assim, de desenvolver com o TDD. Tenho aprendido bastante aí essa questão de escrever o teste antes do código. Então, até recomendo aí futuras leituras. Para quem é muito zerado, eu deixo como futuras leituras, e para quem já escreve, eu acho bacana já ver alguma coisa já na prática, porque de fato tem benefícios de escrever com TDD. E como eu disse, né, se tu tá numa equipe que não é obrigatório, tu pode optar por sim ou não, né? Tem pessoas que já experimentaram e não curtiram, e tudo bem quanto a isso, sabe? É mais uma opção, né, no mercado. E eu até já descrevi um pouquinho, né, e sem até um pouquinho mais breve, o que é um mock. É uma descrição mais sucinta, né, faz uma imitação do comportamento de uma classe. Quando a gente tem um projeto mais robusto, a gente vai ter outras classes se conversando, né? Eu tenho minha classe, só que eu preciso eu tenho uma classe A e eu estou precisando da classe B, porque ela tem um método, ela faz uma determinada consulta. Só que quando a gente fala que a gente está fazendo um teste unitário, a gente está testando a menor porção, e essa menor porção está na classe A. Mesmo que eu interaja com a classe B, eu não posso estar, e isso aí geraria esse acoplamento, né? O teste estaria acoplado a duas classes. E a ideia do mock é justamente, eu preciso escrever o teste unitário e essa classe B existe aqui no código. Eu preciso, de alguma forma, simular esse comportamento dela. Então, o mock justamente é fazer uma simulação. Então, eu pego aquela classe, a classe B, e eu simulo que, quando for chamar um determinado método dela, vai retornar determinada informação que eu preciso. Por exemplo, na classe B eu precisava que ela retornasse um booleano lá, true, porque aí o teste se vai funcionar lá, o comportamento dentro daquele meu métodozinho da classe A. Então a gente a gente simula o comportamento daquela classe B lá, e a gente acaba não estando acoplado, e a gente consegue testar de forma unitária, porque eu estou testando somente um métodozinho lá da classe A. Eu até destaquei aqui, né, simula o comportamento, que é justamente isso, a gente consegue simular o comportamento dessa outra classe. É uma coisa bem poderosa, assim, dos testes unitários, e acho que todas as linguagens têm essa questão do mock, é um conceito bem mais antigo, e o pessoal com as bibliotecas foram melhorando, né, aumentando algumas possibilidades. E de forma controlada, né, eu cheguei até a comentar, né, que a gente consegue até congelar o tempo, né, no sentido do teste ser repetitivo. Eu consigo garantir que o teste vai, por exemplo, eu quero saber se o meu sistema, vamos supor, tem alguma validação para fim de semana. Ele não deve rodar determinada funcionalidade no fim de semana. Então, eu pego a data, eu escrevo lá, né, uma data que seja no fim de semana, e eu passo como eu simulei esse comportamento, toda vez que for passar lá o teste, ele vai sempre pegar aquela data, sabe? Em vez de pegar a data atual, ele vai pegar aquela data que tu colocou. E aí tu verifica se ele se ele de fato vai bloquear um comportamento do sistema no fim de semana, sabe? Então, quem faz isso aí, quem ajuda muito, é o mock. E tem bastante possibilidades. Vou até apresentar o que a gente usa bastante com o Java, bem conhecido, o Mockito. A diferença é que botaram o iter no final, mas o mock aí é uma das principais bibliotecas do Java hoje para fazer mock. Uso bastante no meu dia a dia. Eu vou apresentá-la um pouquinho mais para frente. Estrutura de um teste. E isso aí vou até voltar para o código também. A estrutura de um teste, acho que primeiro destaque, né? Todo teste a gente vai ter uma classe de produção, certo? Então, por exemplo, eu tenho um serviço de fatura. Aí eu posso chamar ele de fatura service. Quando eu for escrever o teste para esse fatura service, esse serviço de fatura, eu vou colocar um teste no final, um sufixo, né? Então vai ser fatura service teste. Eu vou até mostrar aqui no código. E essa é uma das estruturas, né? E um padrão assim de um teste unitário, lembra que a gente está testando uma menor porção, é que ele fala desse triple way. E até descreve bem, assim, isso aqui é universal de certa forma, né? Para todas as linguagens, que é o triple way, que é o arrange, act e assert. O arrange é preparar o teste. Lembra que eu cheguei a falar dessa questão do mock, né? Eu preciso mockar uma data. Aquele método de soma que eu mostrei lá atrás, ele recebe dois parâmetros. Então, nesse arrange,
que é onde a gente vai preparar o teste, é justamente essa seção do teste. Eu vou até mostrar um teste com uns comentáriozinhos descrevendo, né, a posição deles, e é onde a gente prepara o teste, onde a gente prepara todas as variáveis que a gente vai precisar passar para o método, todos os mocks, que no caso todas as classes que eu vou precisar mocar o comportamento delas para poder funcionar ou testar determinadas coisas, que o teste, se tem um booleano, vamos supor, o método quando recebe true, ele se comporta de uma forma. Se recebe false, ele se comporta de outra forma. Então eu consigo mocar aquela outra classe lá. Então tudo isso fica no arrange, no preparar o teste. O act, que é o rodar o teste, é de fato eu fazer essa chamada para aquele método. Que aí, por exemplo, se eu estou testando um método de soma, eu vou chamar esse método. E aí, quando eu chamo ele, ele já vai receber ele vai receber todas as variáveis, tudo que ele precisa dessa parte de cima, né, o arrange, e aí eu executo ele. Esse é o act. E o assert é o famoso verificar, é onde a gente de fato verifica se a gente tem diversas formas de os asserts são infinitas possibilidades, é muita coisa que você consegue verificar, dependendo da biblioteca que você usa, coleções, variável booleana, é muito grande. Se você dá o famoso contra-espaço aí, você vai achar uma infinidade de métodos dentro dessas bibliotecas que, por exemplo, tem muita coisa que eu não sei sei lá, mexi com uma coleção esses dias e, por exemplo, eu estava criando um for, iterando e fazendo uma verificação. E aí, até no análise de código lá, o meu líder ele disse: João, usa determinado método. E aí, quando eu fui olhar o método, tinha um método lá que já fazia isso para mim, né? Então, ficava tudo numa linha só, bem simples e intuitivo, sabe? Então, as assertivas é onde de fato a gente verifica. Por exemplo, se o retorno daquele método foi o que eu esperava, se ele era um booleano, se determinada classe foi chamada. É aqui onde de fato a gente verifica ou a gente faz as nossas acessões, né? As nossas verificações. E esse é o famoso tipo aí. Eu vou até mostrar aqui no código, eu deixei alguns testes comentados, que foi isso aqui. Que justamente eu tenho uma range aqui onde eu estou organizando, e aí eu preciso o ID do cliente, o Custom ID aqui, ele ainda está dentro do escopo do arrange, né, da parte de organizar, e eu também tenho aqui uma carteira, um modelo de carteira esperado, que aí é onde seria a minha resposta que eu estou esperando, sabe? Então, eu preparo tudo que eu preciso de variável, todas as dependências. E aqui também, normalmente eu separo, mas aí isso aqui vai basicamente de desenvolvedor, gosto. Tem pessoa que deixa tudo junto, sem linhas, tem pessoa que faz essas separações, né? Mas no geral a gente tem essas três separações utilizando o AAA. E aqui tem o famoso mock que eu falei, né? Por exemplo, eu estou no controller, um controller REST, para alguns que já conhecem, né? Basicamente eu estou numa classe e eu tenho dentro dela uma dependência que é um serviço, né? O serviço de carteira nesse caso. E eu estou dizendo que quando esse serviço de carteira for recuperar a carteira, e no caso ele está usando o ID do cliente, ele vai retornar essa carteira esperada. Então eu estou mocando, eu estou simulando o comportamento de uma classe. Ela está dentro da classe que eu estou testando, mas eu não estou testando ela. E agora eu estou simulando o comportamento dela. E é justamente eu estou simulando que o serviço ele vai me retornar uma determinada carteira. E aí eu vou usar ela. O act, que é o famoso agir, e é onde de fato eu vou executar, né? E eu estou com o controller aqui e eu vou executar esse controller. E basicamente tem alguns métodos acho que de diversas linguagens que não tem retorno, que é void. Mas para esse caso aqui específico ele tem um retorno e ele tem esse response. E aqui mais embaixo é onde que eu vou fazer as verificações, né? De fato. E aqui, por exemplo, para quem tem um pouquinho de conhecimento do Spring, né, esse aqui é um response entity, né, então eu consigo ver qual o status code dele. E vou até aproveitar essa oportunidade para mostrar um pouco das diferenças de uma das tecnologias que a gente usa, uma das bibliotecas. Né? Mas continuo na leitura, ele basicamente verifica que o código foi 200, ou seja, foi um código ok, né, um 200, e aqui ele estava olhando se foi a resposta desse código aqui. E agora aqui embaixo eu estou verificando se o corpo dessa resposta é de fato aquela carteira que eu estava esperando do usuário, sabe? Então, eu moquei o comportamento dela, então, teoricamente, ela tem que vir com esse valor aqui, sabe? Então, até me adiantando, eu deixei até uma descrição, essa questão das assertivas.
eu estou fazendo aqui with JUnit Assertions. A gente tem uma biblioteca, que eu vou até citar ela e mostrar agora para vocês, que é o AssertJ para o Java. E até o emblema deles é basicamente assertivas fluentes. E nada mais é que uma assertiva que ela é bem escrita, né? No sentido de... Isso parte até um pouco do... Não só do clean code, né? É uma regra geral no sentido de todo código, quando a gente for ler ele tem que ser como se fosse um texto corrido, né? Porque isso aí facilita a nossa leitura. Porque a gente não somos robôs, né? Então a ideia das linguagens de alto nível é justamente facilitar a leitura para o ser humano, né? E justamente essa biblioteca, o AssertJ, ele tem uma leitura mais fluida, né? Então eu consigo ler ele e entender o que aconteceu nesse teste. Esse daqui, esse Assert Equals, ele é do pacote do JUnit. E eu tenho o Assert That, que seria verifique que. Ele já começa de uma forma bem mais expressiva do que verifique igual, sabe? Que o assert é verificar, né? Verifique igual, enquanto do JUnit nativo, né? E se a gente for usar a biblioteca lá do AssertJ, a gente normalmente ele começa por assert that, que é verifique que. E até mostrando aqui para vocês, aqui tem um assert, aí basicamente ele está dizendo verifica igual. E aqui ele recebe, ele está dizendo que o código tem que ser 200 e depois ele vai olhar esse código. E aqui ele está dizendo verifica igual o modelo de carteira esperado, response body, sabe? E aqui eu deixei o mesmo teste, só que agora utilizando a biblioteca AssertJ. E a gente vai perceber que a leitura é um pouquinho mais fluida quando a gente está usando a AssertJ, né? Por exemplo, agora aqui ele fala verifica que, e aqui eu já sei que, verifica que o código da resposta, o status code, melhor dizendo, é igual a. Então, percebe que ele é mais fluido, né? A gente acaba conseguindo ler, principalmente se a gente escrever bons testes de variáveis, talvez não seja muito o meu caso, mas se a gente escrever boas variáveis, ele fica mais fluido ainda a leitura, né? Ele fica fluente, né? Então, uma das vantagens de usar o AssertJ é justamente a gente facilitar a leitura dos testes. E quanto melhor a leitura dos nossos testes, mais rápido a gente descobre bugs ou mais rápido a gente entende o propósito daquele teste, sabe? E aqui embaixo é a mesma coisa também, né? Verifica que o corpo da resposta é igual a esse objeto esperado. Então a gente percebe que a leitura fica muito mais fluida. Eu não conheço das outras linguagens, sabe? Mas eu acredito que tem bastante bibliotecas. JavaScript mesmo é o rei das bibliotecas aí. Com certeza deve ter algo parecido. E então, até uma das ferramentas que eu vou citar é justamente esse AssertJ, né? A gente consegue criar assertivas, ou seja, é basicamente uma classe que verifica várias coisas, né? É onde a gente verifica se é booleano, se é igual, se uma coleção lá, por exemplo, uma lista de clientes tem um determinado tamanho, sabe? É onde a gente de fato verifica as coisas, né? Então, um cara muito usado aí, que eu gosto muito, é justamente esse AssertJ, justamente pela essa leitura fluida, sabe? Ajuda muito na hora que a gente vai ler. Eu deixei até de exemplo, né? É o mesmo teste, só que a gente percebe que a leitura fica menos agarrada, né? Verifica que a resposta, isso aqui é verifica igual. Tem um outro também que é verifique true. Só que aí a gente consegue usar de forma muito mais fluida com a AssertJ e fica até melhor a leitura do teste, sabe? Deixa eu botar aqui para o slide. A gente está já caminhando para o fim já. Justamente a questão das ferramentas, e aqui o slogan aí, o emblema aí do AssertJ, né, que eu tinha comentado, né, as sessões fluentes para Java, né, e é justamente isso, facilita muito a leitura, fica muito mais fácil entender os testes. O Mockito é justamente aquele mock lá que eu mostrei para vocês, é onde a gente consegue simular o comportamento de determinada classe, classes utilitárias, uma outra classe, né, porque eu estou testando um método e ele depende de outra classe, mas eu não posso acoplar eles, né? Então eu simulo o comportamento dele. O JUnit 5, a gente tem o JUnit 4 também em alguns projetos. Aí o mais recente é o 5 atualmente. Para não dizer que eu trouxe só de Java, né? Eu trouxe também de JavaScript aí o Jest. Eu não conheço muito desse JavaScript, mas eu sei que ele é muito usado, seja front-end, seja back-end. O Jest é uma das bibliotecas mais usadas assim para testar com o JavaScript. E o legal é que ela, para quem tem uma base de Java, consegue entender muito tranquilo o Jest. Então, eu sou curioso assim de questão de JavaScript, Node, e eu até vi alguns testes, eu disse, é bem tranquilo de entender, porque não tem uma diferença tão grande. Ele é até um pouco mais simples do que no Java, e é bem fluida a leitura com ele. E tem esse P-Test eu conheci lá no Banco Inter, e assim, o P-Test, eu não vou me adentrar muito ao conceito dele,
Mas basicamente o P-Test ele gera uma coisa que eu tenho visto que está muito em alta ultimamente, que é o teste de mutação. Aí, poxa, João, tem teste unitário, tem teste não sei o que, então falando de outro tipo de teste. Mas o legal do teste de mutação, pelo menos usando a biblioteca, a gente não vai aprender a escrever um novo tipo de teste. Muito pelo contrário. O P-Test, ele é uma biblioteca, ou assim, o conceito dele, melhor dizendo, de mutação, é justamente fortalecer os testes unitários. Por exemplo, eu escrevi um bom teste unitário lá. Só que possa ter alguns comportamentos, algumas verificações que eu tenho deixado passar. E o teste de mutação, ele vai justamente fazer uma mutação no teu código. Por exemplo, aonde tu estava esperando que fosse true, ele vai trocar para false. Onde tu estava esperando que retornasse uma coleção, ele vai colocar um nulo lá. Onde tu estava esperando que fosse, por exemplo, tá conferindo valores, né? Tu estava conferindo se era maior que R$ 100. Ele vai botar maior ou igual, ou menor ou igual. Então, isso é em tempo de runtime, né? Em tempo de execução. E o bacana é que ele vai fazer essa mutação dentro dos teus próprios testes e no código também, e vai, no caso, ele vai modificar o teu código, né? Os testes vai se manter. Só que se o teste quebrar, aí ele vai te dizer, ó, a mutação não está muito boa para esse teu teste aqui, para esse trecho aqui, né? Uma das coisas mais legais é que ele gera um relatóriozinho visual que é muito massa de se ver. Você consegue ver a cobertura e também o percentual de mutação. Então, é algo que tem sido muito falado. Comecei a seguir um pouco assim algumas pessoas que falam de TDD e falam de teste, e é algo que eu tenho visto que tem cada vez mais virado mais popular, né? Mas é algo muito bacana. Por exemplo, eu estou deixando meus testes unitários mais fortes, melhores, e de certa forma ele até antecipa algumas mudanças no teu código, né? Tu vai garantir que teu teste, vamos supor, tu estava colocando uma verificação maior que R$ 100, só que alguém foi lá e colocou um igual para alguma determinada regra. Só que com o teste de mutação, ele já vai te dizer isso para tu, né? Então, se tu consegue, e até um pouco desses artigos que eu estava lendo, é justamente ter 100% de cobertura do código, que é justamente o teste está passando em todo o código, não quer dizer nada. E eu fiquei, nossa, como assim? Mas se tu tem 100% de mutação, teste de mutação, aí tu já tem algum número relevante. E eu achei, e para mim faz sentido isso, porque tem algumas formas de você driblar a cobertura de um teste unitário, sabe? Então, por isso que, de fato, o teste de mutação tem se tornado, assim, como se fosse uma referência maior para um insight, né? Um número mais confiável acerca da qualidade daquele teste unitário, né? Da qualidade daquele software. Então, para quem já tem experiência, e mesmo para quem não tem experiência, dá uma pesquisadinha sobre testes de mutação. E para quem é do mundo Java, né? A gente já tem o Pytest aí, funciona muito bem. E é muito bom o Pytest. E conheci lá no banco também. E agora testes unitários na vida real, né? A ideia agora é dar uma navegada lá nos testes que eu construí. Não tem muitas coisas, né? Mas já tem alguns testes. Então, para quem nunca viu um teste unitário, a gente vai ter uma noção de como é um teste em Java, algumas dependências que a gente utiliza no projeto. E para quem já sabe alguma coisa, possa ser que tenha alguma coisa relevante aí para vocês. Vou botar aqui para a IDE e apresentar. Eu vou até botar no Redmi aqui, que basicamente o que eu tentei fazer aqui, né, foi uma API de um banco, simulando como se fosse um banco, e basicamente uma carteira, uma wallet. A gente até vai ver aqui, tem algumas classes que se chama wallet lá, né, a carteira, como se fosse uma carteira assim do usuário, né, então ele vai poder recuperar essa carteira, depositar nela, sacar o saldo dela e transferir. E aí, eu até deixei uma definiçãozinha aqui que eu sempre me esqueço, eu até deixei alguns casos de teste, que aí, por exemplo, a depender do projeto ou da equipe que tu tiver, a empresa, normalmente, a gente tem alguns casos de teste quando tu vai começar a tua implementação. Então, tu já sabe as regras daquela funcionalidade que tu vai criar. Isso daí já quando tu tem essa documentação, pode ser muito simples, mas se ela diz que qualquer coisa das regras já é um guia para tu, e isso daí pode ser considerado um caso de teste. Ela tem as regras daquela funcionalidade. E o nosso teste é justamente para a gente garantir que aquelas regras lá, tudo aquilo ali que foi, aquelas regras de negócio que foram concordadas ali pelo pessoal, teu código vai estar atendendo aquilo ali, sabe? Então, os casos de teste, a gente já consegue ter uma boa base das regras e a gente pode até começar a escrever os testes a partir dela, que até facilita. Só que aí tem aquele lance, né? Para quem não usa o TDD, é tranquilo, você pode escrever o seu código de produção, depois volta e escreve o teste e já se atenta na questão da regra, sabe? A diferença é que um já vai escrever o teste
já vai colocar a regra, o outro já vai escrever a regra para depois fazer o teste e ver se ela tem, sabe? Até mostrar algumas dependências, assim, é mais do mundo Java, né? Mas algumas dependências que eu estou utilizando aqui, Spring Boot, eu deixei com Java 17, eu tentei fazer um downgrade aqui para o Java 11, mas deu aquela preguiça de última hora de mudar aqui. É muito mais difícil fazer isso no Windows, tá? Quando você está no ambiente Linux ou um macOS, por exemplo, com sistemas de Unix no geral, né, é muito mais fácil. E tem o SDK Main, tem o Java também, eu uso bastante, que é para fazer essa troca, né? Para quem não conhece muito do Java, o Java tem algumas versões, e para algumas linguagens é bem transparente a questão das versões, né? Às vezes você nem sabe muito de qual versão você está utilizando. Já no Java é um pouquinho mais presente, né? Tu sabe que na versão tal, tu vai pagar X, por exemplo, falando a nível de empresa, na versão tal você não precisa pagar. E o legal, eu tenho bem pouco tempo de experiência, mas já vi um pouco do Java 7, o 8, o 11 e estou partindo agora para o 17. É interessante que, com o tempo, você vai percebendo o que não tem em cada linguagem, né? Que é muito difícil, né? Cada versão, melhor dizendo. Que às vezes é muito difícil saber o que tem para cada linguagem. Só que quando a gente começa a usar, escrever e implementar as coisas, quando a gente passa para uma outra versão, ou uma superior ou uma menor, a gente acaba sentindo a diferença, né? Então, o 8 é uma das principais versões assim, do Java, uma das mais conhecidas, e foi revolucionária assim, para a época. Ela ainda é muito utilizada, o Java 11 já está se equilibrando um pouquinho mais. O Java 17 lançou no ano passado, meados de setembro, se eu não me engano, e o Java tem um pouco dessas versões LTS, né, que é de longo suporte. E aí o 8, o 11 e o 17 são as que a gente tem atualmente com esse LTS. Eu creio que o 8 não vai durar por mais tempo. Eu acredito que ele ainda tem suporte. E aí a ideia é o pessoal, o máximo possível, e sendo possível, migrar para o 11, né? Só falando um pouquinho assim do mundo Java, é um pouco do meu dia a dia. Mas aí eu estou usando a versão 18, aí aqui o P-Test, que eu cheguei a comentar com vocês lá, eu vou até mostrar, eu acho que eu não... Deixa eu rodar aqui. Eu vou mostrar o relatório do P-Test para vocês. Vou aproveitar um recursozinho que eu aprendi com o pessoal lá da minha equipe. Esse Makefile, não sei se vocês já usaram, mas com esse Makefile a gente consegue fazer uns snippets assim, de código. Então, se tiver alguns comandos que é um pouquinho grande ou complexo, que todo mundo da equipe vai usar, a gente consegue guardar tudo no Makefile, põe um apelido, né, um alias ali para ele, e a gente chama. E tem esse comando gigante aqui, vou deixar ele rodando, que isso aqui ele vai rodar o teste de mutação, né, MT de Mutation Test. E aí, basicamente, pro Windows, para quem utiliza o Windows, ele não tem nativo, então eu utilizei o Chocolate e baixei a dependência lá do Make. E acho que Choco menos, eu acho que é list menos LO, eu acho. Deixa eu ver. Que é para mostrar as dependências locais de Chocolate. Aí eu tenho o Node, aí tem o Makefile, o Make, né? Que aí no Windows não tem, mas a gente consegue deixar o Windows um pouquinho melhor aí, né? Para quem está sobrevivendo no Windows aí, desenvolvedor, tem como deixar um pouquinho melhor, né? Ou mais acessível para desenvolvimento. E aí tem como usar esse Chocolate aí, né? Eu conheci ele com o Node.js e depois eu vi que dava para colocar mais coisas nele. Então, para quem utiliza o Windows e quer dar uma melhorada no terminal, dá para usar esse Chocolate aí, sabe? E aí eu vou fazer agora make, que é a chamada desse comando, né? Make MT, que foi o apelido que eu dei para fazer o teste de mutação. Eu vou deixar ele rodando, que ele demora um tiquinho. Eu tô com o teste de build assim do Spring, então ele demora um pouquinho mais, ele sobe a aplicação do Spring para saber se funcionou. Então Ô, ele João, deixa eu demora fazer uma pergunta. Nesse Makefile aí, por exemplo, eu quero colocar alguma, sei lá, alguma opção diferente ali que seja mutável aí dentro do comando. Tem algum jeito de fazer isso? Tipo, colocar, por exemplo, sei lá, uma aspas, uma string ali depois que vai substituir em algum lugar nesse comando. Tem aqui. como? Tem como. Eu só não lembro agora exatamente, mas tem Tranquilo. como. Tem como. Tem como. Ele é bem flexível Bacana. nesse sentido. Por exemplo, eu trabalho com um sistema Unix, né? E aí eu tenho alias para tudo, né? E justamente temos comandos que você muda só sei lá, um ambiente, né? Tava no ambiente de homologação e vai para produção. Ou Às tu vezes quer você muda tipo, mudar. só o diretório ali, o arquivo, né? Exatamente, exato. Eu entendo. Mas e o bom é que a documentação dele e também a comunidade, né, tem bastante conteúdo sobre esse Makefile aí, né? Então, para quem sobrevive no Windows aí, ele tem essa possibilidade aí, ajuda Entendi, eu bastante. não conhecia, não. Vou olhar depois. Obrigado.
Pô, show. Aí basicamente. Tá, só um probleminha aqui no microfone, mas voltou. Basicamente, tem essa API aqui, ela tem esses casos de uso que eu cheguei a comentar com vocês. Eu escrevi os testes tanto de recuperar, quanto de depositar e o de transferir. Eu ia deixar o de transferir depois, só que quando eu fui escrever, putz, já tem escrevido já, então deixa. Aí talvez, só sobrar um tempo, a gente vai escrever o do sacado. Então, como a gente já vai entender os testes, como é que eles são estruturados, aí a gente já vai ter uma basezinha assim para dizer, então eu acho que para escrever o teste vai ser dessa forma, né? E aí, como os testes, os casos de teste, eles são quase que incrementais, né? Quando eu recupero a carteira, eu recupero pelo cliente, pelo código do cliente. Só que todo mundo que eu fizer essa operação vai ter esse tipo de comportamento também, né? Então, como eu já fiz isso em outros testes, aí facilita, né? Fica mais fácil de eu escrever os novos testes. E aqui eu deixei o p-teste rodando, e ele justamente está fazendo a mutação lá. Aí, por exemplo, onde estava booleano, onde estava esperando uma coleção, ele está mutando, ele muda em runtime, e se o teste quebra ou não, aí ele vai dizer qual é a tua taxa, se tua taxa está boa ou não. E eu acho que a taxa não está muito boa, né? Eu acho que está faltando só essa parte do sacar, né? A gente vai ver agora que a cobertura como é que tá. Mas até adiantando um tiquinho, mostrar... A gente tem um controlezinho REST, para quem tem conhecimento do Spring, é bem tranquilo. Eu coloquei bem poucas coisas, não queria deixar tão complexo o projeto, faltava tempo também, mas para não ficar tão complexo para quem nunca viu também. Aí basicamente é só um controle REST, chamei aqui, usei essa anotaçãozinha só para a gente ter esse primeiro contexto como sendo Internet Bank, e aí, por exemplo, aonde eu for pegar a carteira, eu vou usar esse wallet aqui, que é o Get Wallet, ele recebe via header o Custom ID, que vai ser o ID do usuário. Tem também aqui o da recarga, que seria lá fazer o depósito na carteira. Tem o do sacar, que esse aqui é o que a gente vai fazer, tá até com o NString aqui, se vai retornar qualquer coisa. E tem esse transferir, que é justamente fazer essa transferência. Então, até mostrar o objeto de recarga, ele basicamente só tem o valor, creio eu. Isso. Coloquei uma validaçãozinha aqui só para não... um bugzinho engraçado, né? Por exemplo, se tu tá fazendo um depósito e o valor fosse negativo, teoricamente tu estaria acreditando, né, dentro da carteira lá, tu tá passando um valor negativo lá. E aí poderia gerar alguns bugs. Acho que já abriu aqui no relatório do p-test. Tá mostrando aí, né, a tela? Aí basicamente, esses aqui são... Tá mostrando aqui. O massa do p-test é justamente, ele já gera um relatório bem mais expressivo e bonito, assim, visualmente. A gente consegue ver o line coverage, que aí seria a cobertura linha a linha, o famoso, que eu estava comentando, né, a famosa cobertura por mutação, que é o mutation coverage, e esse, nas versões mais novas do p-test, ele trouxe também esse parâmetro, força do teste. Ele basicamente faz como se fosse uma soma o de cobertura e o de mutação. E aí ele gera esse valor de força do teste, né? Se o teste está forte. Por exemplo, não tem mutação suficiente, não tem uma linha de cobertura por linha suficiente, mas todos os testes que eu construí para ele são testes fortes, porque ele viu que não vai ser quebrado aqueles testes, né? Então ele definiu que esses testes são fortes. Então o que de fato está faltando é justamente eu criar teste para dar cobertura a esses outros lá, mas os testes que eu já tenho, ele está dizendo para mim que esses testes são fortes, beleza? Aí, basicamente, até aproveitar, ele que é o único que não está 100%, ele vai estar... esses pontos verdinhos justamente é a parte de cobertura, né? O que seria a parte interativa do código. Então, aqui eu basicamente, nessa linha aqui da Watts, como eu já escrevi o teste, ele fica em verdinho porque ele mostra que essa chamada está sendo verificada, que eu tenho um teste que está verificando de fato que está sendo chamado. Se a gente passa o mouse aqui, ele diz o que ele tentou fazer. E aí, por exemplo, ele tentou trocar, tá vendo aqui, replaced return value with new. Ele tentou trocar esse valor, por exemplo, eu estava esperando uma resposta lá, um response entity com um corpo. E o que ele fez? Ele, em tempo de execução, o runtime, ele mudou. Em vez de retornar essa minha chamada aí toda bonitinha com o service e o response entity, ele trocou por nulo, né? Quando ele trocou por nulo, quando ele foi bater no teste, o teste quebrou. Aí ele disse, poxa, então esse aqui tá bom, sabe? Aí ele chama até de killed. Então, quando ele, por exemplo, se ele mudasse para nulo e
e o teste não quebrasse, e ficaria o nome Survivor. Eu acho que aqui tem, ou no Covert. E também Survivor, né? Ele, tipo, sobreviveu à mutação, né? Então, ele fez a mutação e o teste não quebrou. Só que, se eu faço uma mutação, se eu mudei algo no código, o teste tem que quebrar, sabe? Então, nesse caso aqui é porque não tem cobertura, mas se tivesse um teste e esse teste não validasse esse retorno, ele diria que foi que ele sobreviveu. Então, se ele não sobreviveu, foi killed. É até engraçado o nome, mas é basicamente isso a definição assim que ele utiliza, né? Ele testou, ele mudou e quebrou o teste. Se quebrou o teste, então a mutação tá boa. Quer dizer que se eu mudo alguma coisa no código, ele vai manter esse comportamento. Ele vai reclamar e vai dizer para tu melhorar lá, sabe? E o que está faltando de cobertura é justamente o que não tem ainda teste, sabe? Eu vou navegar um pouquinho mais nos testes para a gente ganhar uma base, um pouquinho mais de confiança, vou até agilizar, para a gente escrever um testezinho, justamente para a gente ter uma basezinha de como é testar com Java, os principais conceitos que a gente já abordou aqui, sabe? Então, basicamente isso. E como só enfatizando, assim, o que eu mais gosto do Pitest é justamente esse relatório que ele gera. Se eu botar lá na IE, ele basicamente abre, nesse Makefile aqui, onde tem uma coisinha, ele basicamente dá o start, ou seja, ele vai iniciar o HTML aqui. Então, dentro do meu Windows, ele vai abrir o primeiro programa que abra HTML, que no meu caso está sendo o Chrome, né? Então, basicamente, esse clean install aqui que eu estou falando é basicamente limpa e build o projeto. Depois ele, de fato, faz os testes de mutação, ele vai mutar, e depois disso eu abro o relatório dele, sabe? Aí, para não escrever todo esse comandão, desenvolvedor preguiçoso, só escreve um MT lá, né? Já lembra que é um mutation test e já executa ele, sabe? E agora eu vou navegar, eu vou partir do controller, que os testes no controller estão mais simples até de acompanhar. Isso aqui até mostrou um pouco da estrutura, né? Aquela questão dos nomes. Eu tenho aqui uma classe chamada Wallet Controller e o meu teste ela tem que ser um Wallet Controller com um finalzinho teste. Pode variar um pouquinho de linguagem, pode ser que seja antes ou depois, e pode ser que, por exemplo, tem algumas linguagens que vai ter um underscore, underline entre o nome dela. No Java a gente usa o camel case, né? Então, letras maiúsculas pelos domínios. E no caso concluir um pouco o raciocínio, basicamente em qualquer linguagem a gente vai ter esse teste, seja no começo, seja no fim, seja minúsculo, maiúsculo, para a gente poder identificar que aquilo ali é uma classe de teste, sabe? E aí eu tenho esse wallet controller, que é o meu controllerzinho REST, e eu tenho aqui de fato o teste dele. Aqui, falando um pouco de Java, tudo bem que para quem não tem muito conhecimento vai ser muita coisa e não precisa absorver o tanto de coisa. Isso aqui a gente aprende no dia a dia e a gente começa devagarzinho mesmo. Mas, no geral, eu estou dizendo isso aqui é uma anotação do Mockito. Eu estou dizendo para a minha classe de teste, dizendo que eu vou usar o Mockito. Então, eu vou poder usar aquela simulação de classe, né? Então, eu estou dizendo que eu vou poder usar o Mockito e poder simular um comportamento de uma outra classe. Então, quando a gente está utilizando essas simulações, a gente coloca essa anotação no comecinho, esse extend with, e adiciona esse Mockito extension. Aqui eu tenho, de fato, a classe que eu vou testar, que é essa wallet controller, e lembra da classe que o mock e tudo, aquela história, né? Aqui eu tenho uma classe que ela está mockada, que eu vou mockar o comportamento dela. Então, o que eu vou mockar é justamente a wallet service, e essa wallet service, todos os métodos estão dentro, as regras de negócio estão dentro dela, né? A parte do controle é basicamente só uma camadazinha assim, API, né? Só a API REST. E aqui eu estou mocando, como eu estou testando o controle, eu tenho que mocar ela, né? Eu não posso depender dela. E também eu quero saber como é que ela vai se comportar mediante aos retornos que eu estou esperando dela, sabe? Esse before each basicamente, o bom é que o nome é bem intuitivo, né? Antes de cada teste, ele vai dar um setup, né? E nesse setup, ele basicamente está instanciando o meu controller lá, para a gente poder ter uma instância válida, e aqui ele está fazendo a injeção da dependência, né? No caso, ele está colocando a dependência que eu tenho da classe Wallet Service dentro do controller, então ela vai estar disponível para eu poder usar ela, sabe? E aqui, eu acho foi justamente o que eu tinha chegado a comentar,
basicamente no Arrange, a gente junta tudo que a gente precisa. O que eu estou precisando para eu recuperar a carteira do usuário? Eu vou precisar do Custom ID, isso aqui eu recebi no contexto lá do controle, eu estou recebendo via header. Coloquei um L aqui, para quem não conhece de Java, esse L aqui é para a gente dizer que isso aqui é um inteiro. E, tipo, é engraçado, se eu tirar isso aqui, ele pode até reclamar lá, porque está esperando um long, né? Então, um dos pontos-chave é que eu estou usando o var. O var é um recurso que eu acho que chegou no Java 10 ou 9 e foi oficializado no 11, né? Então, se eu estou usando o 17, teoricamente eu tenho as funcionalidades do 11. E aí o var é muito usado. Para quem desenvolve em Java, acho que já viu, e para quem não viu, é algo que a gente está usando, como a gente teoricamente só usa versões LTS, o 11 e o 17 que tem disponível. Só que tem as versões que são, eu me esqueci o nome agora que a gente dá para essas versões, são versões intermediárias que o Java vai testando algumas funcionalidades, né? Então, do 8 para o 11 tem o Java 9, tem o Java 10 também, né? E do 11 para o 17 tem toda essa sequência de versões, sabe? E basicamente a Oracle lá, eles vão testando a cada versões, vão estabilizando elas, e depois que eles já têm uma quantidade boa de funcionalidades, eles vão e geram uma LTS, né? Porque já foi estabilizado, já passou por algumas versões e eles estabilizam ela. E aí, por exemplo, como eu estou usando o var aqui, tudo que tiver do outro lado, eu tenho que deixar explícito o tipo dele, porque o var ele não sabe, né? Então chama de inferência local. Então ele faz essa inferência de acordo com o que tiver do outro lado, né? Na direita. Então por isso que eu tenho que colocar o L ali para dizer que é um long, né? Que é do tipo long. Eu tenho esse Expected Wallet Model. Esse nome model não ficou muito legal, mas basicamente, até explicar isso aqui é até um conceito a nível de mercado mesmo, né? Nossas classes entidades, as nossas classes, por exemplo, o objeto de banco, a gente nunca vai expor ela completamente para o mundo externo, né? No API, por exemplo, eu nunca vou retornar a minha classe, que é o meu objeto de banco. Até mostrar o da wallet aqui. É bem simples, sabe? São classes bem simples, que a ideia não era fazer algo muito complexo, mas o conceito é muito simples. Eu não posso retornar a minha entidade para o usuário. Eu posso retornar somente o modelo dela e que tenha alguns campos que eu acho relevante ser mostrado para o usuário, né? É uma forma da gente encapsular os dados e também proteger da gente, por exemplo, vamos supor, sei lá, um cadastro de cliente de um banco. Imagine alguém, em vez de expor somente, eu só preciso expor para ele talvez a fatura e o dado da conta corrente. Só que aí ele manda todo o objeto do banco. Só que aí teria muita informação que que são informações sensíveis e que não seria relevante para o usuário, sabe? Então a ideia de a gente criar um model, isso aqui é o famoso DTO, a gente dá alguns nomes diferentes para ele, mas o famoso DTO, né, um objeto de transferência de dados. Nada mais é que a gente pega a entidade lá do banco, eu pego quais informações que eu preciso dela, coloco no model e exponho ela. No caso como é um projeto back-end e tal, eu exponho ela via API, né, no controle REST. Então, uma boa prática aí a gente nunca expõe um objeto de banco ou objetos sensíveis diretamente para um controller, né? A gente pega um modelo, um DTO, qualquer tipo de objeto que vai carregar essa informação, somente com as informações necessárias, e mediante a isso eu vou e exponho o que eu preciso. Então, a ideia que eu criei essa wallet model aqui é justamente uma classe model, mas eu tenho uma entidade dela, né? Que é de fato o que está espelhando o banco de dados, né? Eu não vou me ater muitos detalhes para não ficar tão confuso e complexo para quem nunca viu nada, mas uma coisa muito legal, para quem é dev Java aí já deve ter ouvido falar, que é o Lombok. E aí, dentro dessa classe aqui, essa wallet model, tem uma anotação que é a anotação @builder. E essa anotação é muito massa, é muito poderosa no sentido de que eu consigo transformar uma classe com o padrão de projeto builder. E até dá para voltar aqui. E o padrão de projeto builder é basicamente um construtor mesmo, né? Ele vai construir um objeto com os atributos dele. Por exemplo, no meu caso eu só tenho o balance, que seria o saldo da carteira. Eu posso construir todo aquele objeto sobre demanda. Por exemplo, eu não preciso criar diversos construtores lá, por exemplo, um construtor com dois atributos, com dois parâmetros, um construtor com 3, 4, 5 parâmetros. Eu crio só um builder lá, e quando eu precisar preencher um desses parâmetros, eu vou preenchendo conforme for a necessidade, sabe? Aí, normalmente ele fica mais visualmente assim. A gente tem um builder,
e aí seria a chamada do construtor, e aí eu estou dizendo que constrói um wallet model com um saldo. Essa aqui é uma classe Java, basicamente, eu estou usando esse tipo aqui de dado, que é o Big Decimal, ou Big Decimal, com o valor 10. O tem aqui, ele já tem, ele acho que ele tem o 0, ele tem o 0, o 1 e tem o 10. Então, a gente nem precisaria colocar um ponto velo off, sabe? Então, se não precisar simplificar o teste, só usa ele. Basicamente, o builder, basicamente, ele vai construir um objeto. Então, ele vai construir uma wallet model com um saldo de 10, e esse build aqui no final justamente constrói, sabe? É o método de constrói. Então, ele vai construir uma wallet model com esse saldo aqui, né? Esse balance. Eu vou só botar aqui, como ele é um objeto pequenininho, dá para deixar ele em uma linha só. Só que aí, dependendo do quão complexo for o objeto, pode ser que fica melhor visualmente colocar os atributos e principalmente a chamada do build quebrando, sabe? Fica mais fácil de ler o objeto, o que tu tá construindo com aquele builder, sabe? E uma das coisas mais legais... interessante também, João, que às vezes você tá mexendo ali, construindo na query ali, sabe? Constrói na mão o objeto ali na query, e aí, tipo, você acaba tendo que mexer no construtor, né? Aí às vezes você mexe no construtor de outra query, aí vira uma bagunça, cara. Eu não conhecia esse daí, o construtor, no caso. O negócio do getter setter que eu vi que você colocou lá na classe, eu já conhecia, mas esse do construtor, não, vai salvar muito minha bom. vida, velho. Porque, meu Deus. Esse daqui é muito massa. Aí, e o massa do Lombok, acho que a principal mensagem dele era, tipo, remover o boilerplate, né? Getters, setters. Só que ele tem funcionalidades Esse daí eu legais também. conhecia já, não sabia do Do builder. construtor, não. É Uhum. top. O builder é muito massa. Assim, a depender do projeto, eu já precisei criar a gente já precisou criar o builder nativo, né? Então a gente cria os métodos lá, builder, monta todo o projetinho, porque o builder é um padrão de projeto, né? Isso aqui não é um recurso exclusivo do Lombok, né? Eu posso construir isso em qualquer linguagem, sabe? Porque é um padrão de projeto, sabe? O padrão builder. Então é um padrão muito massa aí. E o massa de ter o Lombok, né? Que tu coloca uma anotação lá e já tá pronto, né? Já dá para usar sem se esforçar. Pois é. Muito tranquilo. E o Bem legal é que, top. por exemplo, deixa a classe menor, intuitiva, e tipo, tu já sabe o que ele vai fazer, né? Aquela anotação vai me permitir construir um objeto dessa forma, sabe? Então ajuda bastante. Sim. E evita erro também, né? Tipo, de você mexer em construtor dos outros, mexer em construtor errado, etc. Exatamente. Até recapitulando lá, esse daqui eu importei de forma estática, mas ele basicamente tem... Até vou botar aqui, eu importei de forma estática, e aqui tá um asterisco, mas aí tá dentro do Mockito, sabe? A lib Mockito, e tem essa classe Mockito. E aí, basicamente, isso aqui seria basicamente mockito.when. Aí, basicamente, eu estou usando um método do Mockito, deixa eu só importar aqui, um método do Mockito, e aí esse método é quando, o when, então, quando a classe da carteira for chamar a wallet, passando esse ID de cliente, tu vai me retornar esse objeto esperado. Percebe que eu estou mocando o comportamento dessa classe. Teoricamente, ela poderia retornar qualquer coisa mediante uma coisinha. Só que o que eu estou testando aqui, de fato, é o controle. Eu não estou testando a wallet, né? Só que como eu estou interagindo com ela, eu preciso mocar o comportamento dela. E aí a gente consegue mocar no Java utilizando o Mockito. E aí uma das formas de a gente fazer esse mock, a gente tem uma forma diferente também de fazer isso, mas nem precisa adentrar muito no conceito, mas no geral é basicamente eu tenho um atributozinho e coloco a anotação mock em cima dela, acabou. Ela já é um mock para mim e eu posso usar o Mockito para poder simular o comportamento desse mock, né, dessa classe mockada. E normalmente a gente usa tudo estático, sabe, para deixar menor o código, e o pessoal já reclama que o Java é verboso, né? Então tudo que tem possibilidade de deixar estático, a gente já deixa estático lá, para ficar menor o código, e também como a gente já sabe, né, é algo muito corriqueiro, então fica tranquilo para questão de testes unitários, né? Eu sei que se tem um en aí, é um cara que está vindo do Mockito e ele faz determinada coisa, que às vezes acaba perdendo um pouco do sentido, né, se a gente importa estático. Só tem um método lá, eu não sei de onde é, se é da classe, se é de uma biblioteca, sabe? Mas como eu estou dentro de um contexto de testes unitários, eu sei que aquilo ali está vindo do Mockito, né? Então é tranquilo importar estático, sabe? Porque de vez em quando tem essa discussão, será que eu importo estático ou não, sabe? Mas pelo menos para testes, a gente moca tudo, a gente importa tudo estático, porque a gente sabe que a gente conhece bem aquele contexto, né? Tudo que vem ali estaticamente a gente conhece bem, sabe? E aqui no Act é basicamente a chamada.
como ele foi instanciado aqui, ó, nesse before each, então basicamente eu estou chamando ele. Quando eu chamar ele, ele vai... a wallet service aqui, ela está mocada, então quando for feita a chamada, até vou entrar aqui dentro do método, do controller, e a chamada dela está aqui dentro. Quando ela for chamada, ela vai retornar justamente aquele objeto que eu passei para ela, que eu disse simula o retorno dela retornando esse objeto aqui, sabe? Então, basicamente, eu acho que... Eu vou até colocar um debugzinho aqui, um breakpoint para mostrar. Beleza, deixei um breakpoint aqui e qual é o objeto, né? O objeto, eu acho que ele tem acho que só tem um balance mesmo, mas aí quando eu for verificar lá o retorno dessa classe, ela vai retornar justamente um objeto wallet com esse balance, que seria o saldo, com o valor 10, sabe? E deixa eu ver, vou debugar aqui, quando eu deixar um breakpoint lá, para quem não está acostumado aí, alguém for muito zerado, breakpoint é como se fosse um ponto de parada. E quando a gente fala de debugar o código, a gente põe um ponto de parada, e é algo bem comum nas IDE. Tem também no VS Code, e tem outras, que o VS Code é um interpretador de texto. Tem um pouco dessa diferença, né? Que a ideia é algo mais robusto, às vezes um pouco mais pesado, mas normalmente todo mundo oferece isso, né? Então, o breakpoint é um ponto de parada, breakpoint, e quando a gente usa o debug, a gente vai conseguir parar lá e ver qual o comportamento que ela tá assumindo. Deixa eu só voltar aqui. Beleza. E colocar para debugar. Deixa eu ver se ele vai parar lá. Beleza. Aí o breakpoint, pronto, eu chamei o controle e agora ele parou aqui, justamente tudo que eu queria ver. E a ideia é, tipo, verificar se esse serviço vai retornar justamente aquele objeto. Obviamente o teste já faz isso, né, mas só uma forma de acompanhar um pouco do fluxo, né, do método lá, como é que está sendo feita a chamada. E no IntelliJ a gente usa o Alt F8 para o famoso evaluado. A gente traz para português as palavras em inglês aí, dá uma evaluada aí na variável, no return. E aqui no Evaluate, ele justamente vai trazer um objeto wallet, model e um balance com 10, sabe? Que seria os R$10. Né? A ideia de usar o Big Decimal é só um tipo de dado do Java que facilita muito na hora que a gente vai, e de forma muito mais segura, para a gente fazer operações operações simples, né? Eu vou somar, subtrair e tal. Ele é muito mais preciso e muito mais seguro, né? Então, quando a gente está trabalhando com valores, o Big Decimal é bem recomendado aí para se usar. Sabe? Então, usando um pouquinho do Big Decimal, aí basicamente o teste, ele chamou o controle, esse wallet service aqui, ele está mocado, ele sempre vai retornar esse objeto com esse valor 10 aqui de saldo, e basicamente vou só deixar passar agora, e que no caso do IntelliJ, ele já mostra, né, que o teste passou e tudo mais. Eu vou colocar um break, deixar um breakzinho aqui também, porque, por exemplo, só para a gente debugar o response também, sabe? E aí nos demais eu passo mais rapidinho, só para a gente debugar num aqui e a gente ter uma base de como é que ele funciona. Então, basicamente, eu organizei tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso é o quê? Eu preciso de uma variável que seria o código do cliente. Eu defini qual vai ser a carteira esperada. Eu espero que aquele cliente vai ter uma carteira com saldo qualquer assim, de R$10. E eu vou mocar o comportamento do serviço que vai fazer essa busca por mim. Né? Então, eu moco ele e vou dizer que ele sempre vai retornar isso. Isso daqui a gente garante que o teste vai ser sempre repetitivo e que a gente não está acoplado a nenhuma outra classe, né? Eu estou mocando, estou simulando o comportamento de uma classe que eu dependo dela. E aqui, basicamente, ele chama o controller, é basicamente a chamada do método, e aqui é o retorno dela. Eu vou debugar aqui novamente e pular lá aquela parte, só para a gente ver se dá uma evaluada nesse response aqui. Eu vou ser mais breve também, que eu vi que a hora está passando ali. Aí essa parte a gente já verificou lá, né? Então, por exemplo, ele já fez a chamada ao controller e esse controller ele tem um retorno, né? Que é esse response, o response entity. E aqui a gente vai basicamente verificar se o status está ok e se o corpo dessa resposta tem aquele objeto lá. Tá? Então, se a gente for aqui na parte do debug lá do IntelliJ, a gente consegue ver aqui o status dele está como ok,
ele ainda tem alguns objetos que é o headers, só que ele não tem nenhum header, então, e também eu não adicionei nenhum header, então eu não preciso verificar algo, sabe? Eu estou basicamente verificando o status dele, o status dele está 200, ok, e o corpo dele, que seria esse balance aqui com esse valor. Só coisa aqui. Que aí dá até para ter uma noção das coisas que tem dentro do Big Decimal. Tem o Scale, Precision, String. Então ele tem muita coisa dentro dele que ajuda a ter uma precisão maior, sabe? É bem recomendado utilizar ele. Aí basicamente a gente está verificando o status, se o status é 200 e se dentro do body tem um objeto wallet model com o saldo 10. Nesse caso aqui a gente sabe que tem e por isso que o teste vai passar. E por exemplo, eu espero que quebre, mas vou mudar para 0 aqui. Deixa eu ver. No caso, eu vou mudar o status. Eu vou colocar um created, que seria, por exemplo, quando a gente está criando algo, a gente pode... Normalmente a gente utiliza o método created, que, salvo engano, seria o 201. Deixa eu só entrar dentro dele aqui. 201, isso. 201 aqui, ó, o created. Normalmente esses números e esses status code a gente vai pegando no dia a dia, sabe? Ninguém vai decorar toda a tabela e a gente sempre vai consultar o Google. Mas tem alguns que é muito corriqueiro que a gente vai lembrar, assim, de cabeça, sabe? O created, o 200 é clássico. Um clássico também é o 500, né? Deu erro no servidor, né? Internal server lá, erro. E aí, por exemplo, eu mudei para created, só que esse response, ele sempre vai chegar com o status ok. O status ok eu coloquei created. Teoricamente, esse teste tem que quebrar. Eu vou rodar ele sem debugar, só para passar logo. Porque a gente já debugou, né? Já viu lá como é que ele vem. Então, só vou rodar ele sem o debug. Então, ele vai só rodar o teste. Não vai ficar parando nos breakpoints que eu destaquei no código. E deixa ele rodar aqui. Tem que torcer para ele quebrar. Beleza. Aí aqui, ó, eu fiquei até de mostrar, mas eu vou chegar a mostrar aqui, pelo menos depois desse conceito aqui. Aqui, ele está falando que eu estava esperando 201. Que aí, por exemplo, eu mudei para 201 aqui, né? Eu estava esperando 201. Só que a minha resposta, né, que é o actual pode ser trazido como atual ou real. Eu acho que o real combina melhor, assim, fica mais fácil, né? Qual o real? Eu estava esperando isso e qual o real? Eu estava esperando 201 created, mas a minha resposta foi 200 ok, sabe? Então, meu teste quebrou. E aí, por exemplo, vamos supor que alguém foi lá no teu código, estava dando uma manutenção, que vai não é dono de código, né? Tu escreve, alguém vai vir e dar manutenção, tu vai dar manutenção no código de outra pessoa, né? Mas alguém precisou mudar o status code, né? Só que tu tem um teste e esse teste quebrou, porque a pessoa mudou o código dele. E aí, o mínimo a se fazer é basicamente falar com quem criou, né? Ou sugerir, por exemplo, agora tem uma nova regra de negócio que vai precisar ser o código 201. Aí, beleza. Mas vamos supor que a pessoa alterou lá. Aí a pessoa, eita, eu vou falar com fulano de tal que escreveu aquele código. O nosso do IntelliJ, que ele é meio X9, tem como saber quem digitou o código já aqui. Acho que todas as ideias têm isso aí, mas aqui a gente vai com direito aqui, ó, na próxima aos números, tem Annotate with Git Blame. No meu caso foi eu, né? Aí aqui vai ter, a gente consegue ver quem escreveu, a data, ele basicamente pega as informações do commit, né? Então, para quem já teve uma base de Git, aqui tem uma ideia de qual foi o commit, o autor, a data, a hora, a mensagem do commit. Por exemplo, lá na empresa a gente tem alguns códigos para, como se fosse os cards, né, de implementação, sustentação, e aí normalmente a gente coloca dentro, a gente chama no geral o pessoal chama de issue, né? A gente coloca o issue name, né, o código da issue, que seria o problema a ser resolvido, e coloca a descrição daquele teu commit. E aí, por exemplo, eu estava mexendo em um determinado código e eu peguei essa issue, aí estava um código de um card, né, do Gira, por exemplo. Aí eu vou lá, pego esse card e coloco lá no Gira e eu vejo qual era a regra de negócio, por que foi escrito daquela forma, sabe, se eu quiser ter mais informações, tá? Então, o IntelliJ, fazendo propaganda do IntelliJ, é bem facilzinho assim de rastrear, né, as alterações, quem escreveu aquilo lá, e já ajuda também, até, por exemplo, tu não sabe quem escreveu, aí tu olha, foi meu colega, minha colega, sabe, aí tu já manda uma mensagem para aquela pessoa, ó, tá dessa forma que eu posso alterar para mudar o código aqui, sabe, e a pessoa vai dizer, tá ok, sabe, então já ajuda aí a gente fazer esses ajustes, né, porque quando o teste quebra,
se não for uma regra nova, tu tem que consertar esse teu código, sabe? Porque os testes é, teoricamente, o caso de uso, é a regra de negócio, tá lá. Se a regra não mudou, então o teste tem que continuar funcionando, sabe? Então, basicamente, se o teste quebrou, se não foi uma mudança de regra de negócio, pode até variar também, né? Uma refatoração, talvez. Mas se a regra de negócio não mudou, tu tem que ajeitar o teu código, sabe? O teste não pode quebrar. E também, quando a gente fala de DevOps, integração contínua, não vai nem rodar a pipeline lá, né, para fazer o deploy do teu projeto, né, que aí basicamente roda um monte de comandos lá para saber se o projeto está funcionando, para depois fazer o deploy e ir para a produção, né, publicar esse projeto para a produção e os clientes começarem a usar. Então, normalmente, todas as esteiras de pipeline vai ter um passo lá para executar os testes unitários. E se o teste quebrou, então a pipe vai ficar parada e tu vai ter que consertar de todo jeito esse teste, sabe? Então, se o teste quebrou, tem algumas coisas para se fazer, né? Ou falar com a pessoa, sabe? Vai ter que tomar uma iniciativa. E principalmente, um ponto-chave é ter cuidado, né? Por exemplo, se a regra de negócio não mudou, aí foi o meu caso, né? Por exemplo, eu mexi em algo bem pequenininho e para mim tava sucesso. Entreguei minha demanda, só que quando eu fui rodar os testes, quebrou testes em umas outras classes que para mim nem tinha conexão. Só que o sistema era muito complexo, né? Só que em algum dado momento havia uma comunicação com o que eu tinha alterado, com o que já existia. Então, de fato, quebrou vários testes, porque de fato estava mudando algo muito significativo, assim, era bem sensível. E aí eu fui ver por exemplo, quando que eu devo usar essa minha regra de negócio nova, né? Porque o que já estava lá não pode ser quebrado, né? E eu tenho que ajeitar. Então, eu ajeitei lá o meu código, entendi um pouquinho melhor como é que estava sendo feita essa comunicação para poder garantir que o que já estava funcionando, os testes que já estavam funcionando, iriam funcionar e o que eu adicionasse de novo não iria quebrar o que já existia, sabe? Então, basicamente aqui é uma simulação, né, de um cenário. Né? Alguém mudou algo no código e a gente colocou um teste para garantir que ele vai sempre usar esse código aqui, né? Então, se a regra do negócio mudou, de fato vai ter essa mudança. Eu vou descer um pouquinho. Eu acho que daqui tem uma coisa bem interessante, que é esse, por exemplo, eu vou até mostrar para vocês lá no controle, justamente para falar desse verify aqui. Alguns já devem ter visto, mas para quem nunca viu, por exemplo, quando eu for fazer uma transferência para um usuário, eu basicamente chamo o serviço lá da wallet, chamo o método de transferência passando o ID do usuário e esse objeto aqui, que é a request. Aí, esse objeto aqui, ele tem o valor, ele tem o valor da operação e ele tem o código do cliente de destino. Né? Então, é um objeto bem simplesinho. Eu basicamente tenho esses dois, eu tenho tanto recebendo via header e tenho recebendo via body esse objeto ali. E aí, o que eu faço? Eu basicamente só chamo o serviço, ou seja, ele tem um retorno void, ele não retorna nada. Eu basicamente só chamo o serviço e, por exemplo, se ele não deu nenhum erro aqui, porque se ele der algum erro, ele já vai subir uma exceção, né? Vai dar o erro lá e ele vai parar, ele não vai continuar. Mas se deu tudo certo aqui, eu basicamente só faço retornar uma mensagem de transferência concluída com sucesso. Eu deixei sem os acentos porque eu estava com um problema de UTF-8 lá no teste, e aí não deu tempo de corrigir, eu disse, não, vou deixar sem deixar sem os acentos. Aqui estava o relatório dele, né? Não estava aceitando o UTF-8, né? Mas a pessoa fazer a chamada tá funcionando tranquilo, sabe? Que aí é o próprio Spring, né, e tal, funciona bem já a questão do TF8. Só como o Pitest é um cara novo, assim, né, tem que pesquisar um tiquinho, né, na documentação dele para saber se precisa configurar alguma coisa para usar o encode, né, do TF8 e, de fato, usar nossos acentos aí do português. Aí, basicamente, eu não tenho uma resposta aqui para verificar, para fazer uma assertiva, né, verifica se a resposta está com isso aqui, com esses parâmetros. Né? Eu tenho, basicamente, uma chamada de um método vazio e eu quero saber, só que eu preciso criar um teste para garantir que essa chamada, esse serviço vai ser feito. E aí, basicamente, com o próprio Mockito, a gente tem que aqui seria o Mockito Verify. A gente tem aquele método when lá, e a gente também tem o Mockito pronto. E aí, a questão de importar status, né? Que aí, a gente já entende esse contexto aqui, a gente sabe se tem um verify lá, é do Mockito, né? E, basicamente, o Mockito Verify, ele basicamente vai verificar, e aí o legal é que o Mockito, ele é bem fluido também a leitura dele, né? Então, ele faz o seguinte, verifica que
o serviço da wallet, ao menos uma vez, at least once, vai chamar esse método dela aqui, ó. E aí, como eu estou passando justamente estou passando o ID do usuário aqui, estou passando o corpo lá da requisição, né, a requisição de transferência, ele vai de fato verificar. E, por exemplo, se eu colocar um never aqui, e até mostrar algumas possibilidades do Mockito, que aqui eu coloquei, ele tem que ser chamado ao menos uma vez, né? Eu posso colocar aqui também never, que seria nunca. Só que ele é chamado ao menos uma vez, né? Que ele tem uma chamada lá. Então, se eu colocar um never aqui, teoricamente ele vai quebrar o teste. E deixa eu pegar aqui. Vai ser para ele quebrar. Como ele está sendo chamado pelo menos uma vez, aí tem que... Ele vai ter que quebrar o teste, sabe? Porque como eu fiz uma chamada, a gente vê também a mensagem dele lá. Beleza. O teste falhou. E aqui ó. Aí ele está falando, né? A verificação de nunca foi chamado, só que nunca deve se chamar esse cara aqui. Só que foi chamado, né? Foi invocado lá. E tu tá dizendo que não era para chamar, never. Estava esperando que não fosse chamado aqui, mas foi chamado. E aí o teste quebrou, porque eu mudei a validação dele. E aí, por exemplo, a gente pode colocar também quantidade de vezes. O Mockito tem aqui a possibilidade de usar o times. E aqui a gente coloca quantas vezes a gente vai... Eu faz um tempinho que eu não uso ele, eu não sei se mudou um pouco das regras dele, mas, por exemplo, ele é chamado uma única vez. Se eu coloco 2 vezes, teoricamente ele não funciona. Como faz um tempinho que eu não uso ele, não sei se vai funcionar, mas vamos testar aqui. Eu só lembro de usar, mas... Como ele está sendo chamado somente uma vez, e a gente consegue ter um controle, né? Por exemplo, eu quero que a chamada a wallet seja feita somente uma única vez. A gente pode colocar o times uma vez. Vamos supor que a chamada é muito complexa e eu vou chamar várias vezes. Aí eu posso colocar para verificar se está sendo chamada. Nossa, aí, beleza, ainda bem que deu, hein? Basicamente, esperava que fosse chamado 2 vezes, mas só foi uma vez que ele foi chamado, sabe? Então aqui é um pouco do mundo Java, né? O ecossistema Java, mas as outras linguagens que têm suas bibliotecas também agregadas também tem muitos desses métodos e até alguns muito parecidos, sabe? Então, basicamente, se tu sabe testar bem com alguma coisa, basicamente vai no Google, como fazer um Mockito para JavaScript ou algo do tipo, sabe? Então, basicamente, o legal é tipo, ser muito bom, ou quase isso, em alguma, que o resto você vai com o Google mesmo, vai conseguir trabalhar com outra linguagem, né? Você acaba se tornando mais flexível. Né? E eu acho que dá para, pelo menos, o tempo passou um pouco, mas eu queria escrever pelo menos o teste que vai ficar um teste bem simples, mas o teste lá do sacar que tá faltando, do controle, só para a gente conseguir os 100% de cobertura aí. Então, só botar para cá, é basicamente esse aqui. Eu até fui pesquisar o inglês não é muito bom, não, mas para saber como é que é a palavra saque e sacar em inglês. Então, o tradutor sempre fica 100% uma aba exclusiva lá para usar. E aí, isso aqui seria basicamente o endpoint para fazer fazer o saque, né? E até vou botar aqui no caso de uso, só para a gente ter uma noção. Quando a gente for sacar, como a gente está no nível do controle, ainda não vai bater nessas regras. Eu acho que dá para a gente pegar 10 minutinhos aqui. Porque na classe de serviço que é onde de fato tá as regras, né? Porque o controle é basicamente uma camadazinha só de comunicação, né? Ele faz uma requisição e repassa, né, essa informação. Acho que vou fazer pelo menos do service aqui. E aí o que a gente precisa fazer? Eu preciso consultar pelo código do cliente, ou seja, então eu vou receber um código lá, um long, de acordo com a minha estrutura aqui do meu código. Eu vou receber um long lá. Caso o cliente não exista, ele deve lançar uma exceção. Beleza. Como eu já fiz isso nas outras chamadas, já existe já, né? Então, vai ser basicamente criar um método para confirmar que dentro desse fluxo de sacar o saldo da carteira, de fato vai lançar uma exceção quando ele não tiver o saldo. E o último, e é basicamente isso, né? Caso não tenha o saldo, vai lançar uma exceção. Voltando aqui, então, baseado nessas regras aqui, deixa eu voltar.
puxar isso para cá. Eu vou lá na Wallet Service. Eu acabei mostrando um pouco assim da Wallet Service, mas é onde tem mais regras, está um pouquinho mais denso também a Wallet Service lá. Mas deixa eu mostrar aqui o serviço para vocês. Então tem um pouquinho mais de regras também. Vou colocar aqui. E deixar aqui, beleza. Como a gente já viu as regras, que eu vou tirar só para ter mais espaço aqui. Que é basicamente consultar pelo código, se não existir, vai lançar a exceção, e caso não tenha saldo suficiente, também vai lançar a exceção, né? Porque alguém quer sacar 100 tendo 10 reais, não dá. Tem que ter um tratamentozinho ainda para evitar um saque de um valor que o cliente não tem, né? Então, seria basicamente isso. Como o método ainda não existe, eu vou lá tentar usar um pouco do TDD, né? A gente vai na classe de teste lá da Wallet Service, que está aqui nesse pacotinho Service, Wallet Service. Basicamente, eu vou... acho que, pelo menos o primeiro teste, eu tento escrever o caminho feliz, né? Então, eu vou tentar criar um teste que vai retornar vai retornar. Eu acho que quando fizer o saque, acho que vale a pena trazer para o usuário o objeto da carteira dele, agora com o saldo debitado, né? Então, ele tem uma noção de que, sei lá, ele sacou 30 reais e agora o saldo dele atual tá isso aqui, né? Então, eu acho que vale a pena trazer. Eu deixei como se fosse uma string aqui no controle, mas foi só para o compilador não reclamar aqui. Mas aí, a gente pode retornar esse wallet model aqui, que vai ser a carteira do usuário. E eu vou colocar nulo por enquanto aqui. Beleza. Voltando aqui para o Wallet Service. Teoricamente, a gente escreve o teste. Eu ainda mexi lá no código. Primeiro a gente escreve o teste, para depois mexer no código, né, quando falar no QZTDD. Então, a gente tem a Alt Insert Test Method. E aí, vamos lá, vai ser shoot. A palavra muito estranha lá para saque, withdraw. Withdraw com sucesso. Aí eu vou colocar só a ideia dos nomes dos testes é até ajudar. Deixa eu remover esse aqui. A foto do galo, não é? A gente deixar também claro, por exemplo, eu vou colocar aqui para rodar todos os testes, vocês verem como é que fica a estruturazinha quando ele vai chamar vários testes. E aí, por exemplo, quando a gente coloca para rodar todos os testes, ele roda em qualquer ordem, sabe? Por isso que é importante aquele pilar lá de independente, né? Nenhum teste pode depender do outro, né? Justamente porque eu posso executar eles em qualquer ordem, um de cada vez, todos de uma vez, em qualquer ordem que for, sabe? E isso ajuda até tanto a IDE quanto as bibliotecas a ser mais performático, né? Eles não precisam se preocupar com a ordem, né? Eles só vão executar lá. Então isso aí já melhora bastante a performance. Quando a gente se preocupa com ordem, pode ter certeza que vai ter um custo aí de performance. Quando a gente não se preocupa com ordem, então bem mais tranquilo, né? Não tem index, não tem nada para se preocupar, e só basicamente vai executar. Tá? Esse teste aqui que está rodando é basicamente um teste default do Spring. Eu deixei ele, que é basicamente ele sobe a aplicação e vê se ela funcionou, se ela não quebrou. E aí, basicamente, aqui do lado, fica todos os testes que a gente já tem. E aí, por isso que, por exemplo, eu estou rodando lá uma suíte de testes, todos os testes, a gente já consegue ver o que cada teste vai fazer, sabe? Então, aqui ele está falando, deve recarregar a carteira, deve lançar uma exceção, objeto não encontrado, quando a carteira não existe, a gente vai usar um pouco disso aqui, até mostrar um pouco da CertJ, e aqui a gente já consegue ver bastante coisa, aquela questão lá do JUnity e Fluent Assertion lá, que eu deixei o nome, né? Então, normalmente não teria isso aqui, né, no projeto, mas foi mais de forma didática, mostrar a diferença de usar as assertivas do JUnity, que já tem, ou usar o da biblioteca do AssertJ, que é mais fluida, né, mais fluente. E deixa eu voltar para cá. Eu vou aproveitar aqui para criar um teste, esse teste aqui do objeto não encontrado. Só vou fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V e mudar aqui. Eu vou ganhar tempo. Deve lançar a exceção quando... Caso aqui ele está dizendo, quando pegar a carteira. Só que eu vou colocar quando fizer o saque. Quando
Draw. Draw. Wallet. Você vê que é o cliente, né? Yes, tá. For. Existe, beleza. Deve lançar a exceção. Should throw. Aí a exceção vai ser objeto não encontrado quando o saque para o cliente não existir. Quando fizer o saque, né, e não for existir para o cliente. Em inglês a gente tá lá essas coisas. Eu acabei não deixando uma mensagem muito boa, deixei a mensagem que vem lá do Hibernate mesmo, do objeto não encontrado. Basicamente ele vai bater no banco, e aí até a gente estava no controle e estava mocando a wallet service, né? Só que agora eu estou dentro da wallet service, e quem eu estou mocando agora é o repository, que é justamente a entidade, né, a classe do Java que vai conversar de fato com o banco. Só que aí lembra que a gente tem que ser independente, né? E a gente não pode acoplar. Então a gente vai mocar o comportamento. Eu vou supor que aí, por exemplo, quando for procurar pelo ID, aí passando esse ID, ele vai retornar empty, que aí seria um optional do Java e vai retornar um empty. Se ele retorna um empty, eu coloquei a gente vai construir o método ainda, mas a ideia é que ele chame um métodozinho lá que verifica. Se for vazio, quer dizer que o objeto não existe, sabe? E como não existe ainda, mas a gente vai colocar aqui, vai ser withdraw, o nome do método. Withdraw, fecha minúsculo, vai receber o código do cliente e a gente vai ter também aquele objeto do saque, que vai ser muito parecido com o da recarga. E eu vou colocar ele aqui também. Var, withdraw request, que vai ser a requisição do saque, e eu vou supor que existe um objeto nesse mesmo estilo aqui, sabe? Aqui tem um objeto transfer com builder e tal. Deixa eu pegar, vou até copiar esse cara aqui, vou só mudar o nome dele e a gente vai precisar construir ele. Não vai ter destino, vai ter só o value lá, o valor e aqui vai ser o saque, que é o withdraw request builder. Eu acho que eu já criei já. Eu posso fazer uma pergunta em relação ao var quando utilizado em caso de teste, assim? É porque, assim, você usa o var em caso de teste, mas, de qualquer forma, você está esperando que seja um determinado tipo de objeto lá em cima, não tá? Não seria interessante você já definir o objeto que você quer receber, não? Tipo, o tipo do objeto, né? A classe que você quer receber, não? Ao invés de, tipo, deixar o var vir qualquer um, né? Qualquer um não, assim. Você entendeu, assim? Vir o que tá lá. Entendi. Assim, depende, sabe? Por exemplo, a ideia que eu fiz aqui foi, por exemplo, quando eu quiser modificar algum parâmetro, colocar. Mas a gente colocar o objeto já lá em cima definido, para a gente somente reutilizar ele, já ajuda bastante também, sabe? Acho que vai variar da necessidade, né? Se eu quero um objeto, por exemplo, está bem repetitivo aqui esses meus objetos, e essa tua sugestão cairia bem, justamente eu coloco lá por exemplo, uma request de transferência, uma request de saque, e aí quando eu for precisar usar ela, eu só faço chamar, sabe? Eu deixo lá definido, já com os tipos certinho. E a ideia de tu fazer local é justamente ser mais flexível, né? Se eu quiser que tenha um determinado parâmetro ou não, sabe? Como tá tudo muito bem pequenininho, né? Nem tem muita coisa dentro dos objetos, mas faz sentido sim. Dependendo, basicamente, acho que até o próprio IntelliJ, eu acho que aqui não tanto, mas o próprio IntelliJ, ele te sugere, né? Se ele vê que tu tá usando muita coisa repetida, ele vai dizer, tem como tu pegar esse cara aqui e deixar centralizado aqui em cima e só usar, sabe? Às vezes ele fala também que você tá escrevendo o mesmo código em outro lugar. O mesmo código também, tipo de coisa. Exato. IntelliJ aí deixa a gente parecer que é desenvolvedor, pô. É muito bom. Exatamente. Tem altas dicas aí, IntelliJ, é muito bom. Assim, eu já mexi um pouquinho com o Eclipse, mas depois que eu pude mexer 100% com o IntelliJ, acabou. Tem como voltar pro Eclipse mais. Né? Exatamente. Acontece a mesma coisa comigo. Show. Mas basicamente a sugestão faz sentido demais, né? A ideia seria só local mesmo, assim, talvez até um pouco didático, a pessoa saber de onde está vindo, né, e tal, só construir um objeto local, mas certamente vale a pena.
Principalmente que tudo aqui está repetido, sabe? E deixa eu colocar aqui esse withdraw request. Beleza. Eu vou criar esse método agora, create method. O massa do IntelliJ é que ele simplifica muitas coisas, então ele já vai te guiar para criar um método. Esse método aqui, eu quero que ele retorne aquele wallet model. E acho que é isso. Deixa lá. O objeto long, wallet. Então, eu já tenho um métodozinho aqui que é basicamente find customer. Encontra o cliente, né? Busca o cliente. E aqui ele vai buscar, ele usa o repositório, né? Ele busca pelo ID e aí ele faz or else throw. O que é isso? Basicamente ele está dizendo, se não existe, lança uma exceção, sabe? Se não, se lança uma exceção. Então ele pega, aí quando ele retorna um optional lá, da classe Java lá. E esse optional tem alguns métodos dentro dele. E aí, por exemplo, ele buscou, e agora, se esse objeto não existe, ele vai lançar uma exceção de objeto não encontrado. Então, foi engraçado que eu escrevi eu escrevi isso daqui repetido, né? Depois, quando eu fui ver, putz, estou repetindo. Então, simplifiquei para o método e estou chamando em todo mundo, né? Porque todo mundo vai precisar consultar o cliente, né? Eu transformei em método. Então, basicamente, para a gente fazer aquele teste, a gente só precisa chamar esse método, find customer, passando esse customer ID. E eu vou botar um retorno aqui só para o compilador parar de reclamar. E, teoricamente, agora ele... Deixa eu só ver aqui. Pronto. Teoricamente, esse teste aqui já está pronto, porque eu já tenho um método, ele já foi testado no VMware, mas aí a gente garante que quando for chamar também no fluxo de sacar, também vai dar esse erro aí, né? Se eu for procurar pelo cliente. Eu sei que no fluxo de transferência, o de recuperar a carteira e o de depósito funciona, tá? Mas no fluxo lá, por mais que é o mesmo método, né? No fluxo de saque tá tendo essa verificação também, sabe? Então a ideia parece até um pouco repetitivo alguns testes, mas eu estou garantindo que cada fluxo, cada chamada de método tá tendo essa verificação, sabe? E vamos ver se vai rodar. Deixa eu rodar por aqui. Withdraw request. Customer ID. E deixa eu terminar o teste, mas até explicar essa assertiva aqui, que ela é um pouquinho diferente das demais lá, mas ela é muito massa, assim, é do próprio AssertJ, que eu vou explicar elas. E pelo tempo assim que já passou, eu vou só explicar ela e já concluir aqui com vocês, não segurar mais vocês aqui. Mas aí o teste já passou. Tranquilo. Significa que ele fez essa chamada, e aí o que a gente fez aqui, né? Aqui seria a parte do arrange, né? Estou dizendo que quando ele fosse lá no banco buscar pelo cliente, ele vai achar um vazio, ou seja, ele vai retornar um empty, um vazio. Então quer dizer que ele não encontrou esse usuário. Então eu estou simulando que quando ele for no banco, caso esse código não exista, eu estou tentando fazer um saque. E aí um usuário que não existe no sistema está tentando fazer um saque. Se ele não existe no banco, que é basicamente esse mock, que é esse comportamento que eu estou simulando, ele deve lançar uma exceção. E aí, eu não lembro agora como é que faz com o JUnit mesmo. Eu já estou muito acostumado a fazer essa parte de exceção com o AssertJ. Eu não vou ter um exemplo com o JUnit, mas certamente o JUnit tem para a gente verificar, e até um pouco diferente, para a gente verificar se um método lançou uma exceção, né, se ele deu erro. E a gente tem esse verifique que foi lançado, será lançado por... esse aqui é do próprio AssertJ, então ele está dizendo que verifique que será lançado por... Beleza. Lançado por quem? Por essa chamada aqui. Verifica que por essa chamada aqui, que no caso é uma chamada de saque, ela vai lançar uma exceção. E aí o que eu vou verificar? Eu verifico se a exceção, o objeto dela é uma instância de alguma... Por exemplo, nesse caso aqui eu estou usando uma exceção do próprio Hibernate, mas eu poderia ter uma exceção customizada, minha, com as mensagens que eu quisesse, da forma que eu quisesse. Então, essa instância off é para eu garantir que o erro que deu, a exceção que deu, é uma instância de uma determinada classe. E aqui a gente até garante, por exemplo, sei lá, vai que alguém lá no código mudou, tava esse object not found e colocou um outro lá, customizado. Só que no começo era de um cara do Hibernate, né? Então o teste vai quebrar, sabe? A não ser que estivesse herdando ele lá.
abstraindo um pouquinho a questão da herança, né? Mas eu estou garantindo que toda vez que lançar a exceção, isso daqui é referente a uma classe que eu estou esperando. E o outro aqui, que é muito bacana também, confere se a mensagem contém determinada descrição, né? Então, a mensagem contém isso aqui, né? Que aí é uma mensagem até feinha, assim, né? Que é do próprio Hibernate lá do banco, né? É um ORM do banco, que a gente é um dos mais famosos do Java. Acho que é o default do Spring e de tantas outras, alguns frameworks do Java. Tem um outro que é do Eclipse, que eu me esqueci o nome. Mas o Hibernate é disparado o mais usado aí do mercado. E aí, basicamente, é uma mensagem default dele lá, quando ele não encontra, né, esse aqui, no row with given identify exist, né? Tanto que fica até a questão de, quando está no banco, né, tem aquelas linhas de uma tabela. Então, ele fala que não tem uma linha com esse identificador que tu passou, sabe? É uma mensagem bem feia, mas foi porque não deu tempo aí de montar uma customizada, sabe? Mas é basicamente essa verificação aqui, sabe, que a gente tem. E acho que, basicamente, assim, eu vou deixar até o link aí com vocês para navegar um pouco mais no Core. Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar comigo aí também, sabe? Acho que, assim, no geral, o que eu queria assim, trazer para vocês é basicamente isso, né? Aqui está um pouco da aplicabilidade do que a gente mais usa no mercado, né, do Java, e é bem mais comum a gente utilizar essas ferramentas, né? O JUnit 5, que é o mais novo, tem o AssertJ, que está sendo bastante usado agora, justamente facilita demais a leitura das assertivas, né? Verifique que é igual a, fica muito mais fácil de entender o que está sendo verificado de fato naquele teste. Tá? E o p-test, que é um pouco mais novo, mas que nem falei para vocês, né? É um outro tipo de teste, mas eu não preciso aprender um novo teste, ele que faz isso por mim, e ele garante que o meu teste está muito mais seguro, sabe? Que se eu fizer mutações dentro dele, modificar, por exemplo, eu esperava que fosse a resposta que a resposta fosse um modelo lá. Ele trocou por nulo. Será que o teste está verificando isso? Quando é uma coleção, quando a gente passa uma lista, né, ele modifica por uma lista vazia. Né? Tudo está verificando se essa lista tem itens dentro dela, sabe? Então ele faz muitas mutações lá em tempo de execução, o runtime lá. E basicamente é isso. Até voltando no slide, acho que só tinha algumas sugestões. Só tá aqui para a gente concluir. Considerações finais. Basicamente, o código limpo, né? Falei pra caramba do tio Bola aí no decorrer da apresentação. Admiro pra caramba. Tem muito livro dele ainda para ler, mas falando com o código limpo já abriu muito minha mente acerca do mercado de trabalho, do desenvolvimento, por exemplo, como ser um programador melhor. Esse aqui já é um segundo livro. É um livro que eu estou quase terminando, já estou no finalzinho dele, e é um livro muito bom. O legal desses dois livros é que eles não são livros técnicos. O código limpo tem um pouquinho mais de... Tem código lá, né? Ele fica no meio do caminho, mas é engraçado que o código limpo é mais como se fosse uma filosofia, né? Ele te mostra o errado e te mostra o certo. Te dá dicas de como escrever melhor. E o código limpo é quase algo unânime no mercado. Então, tu vai ver em diversos tipos de vaga ser capaz de escrever código limpo e manutenível, sabe? Em diversas vagas, seja em inglês, português, vai aparecer o nome código limpo lá. Isso é algo bem unânime no mercado de desenvolvimento. Então, eu sei que tem pessoas que não gostam de ler, eu me enquadro nessas pessoas, é muito difícil, é uma luta para ler um livro, mas foi uma leitura muito massa do código limpo, sabe? Toda vez que eu li, eu ficava, caramba, que massa, sabe? E já tentava aplicar aquilo ali, escrever um método melhor, diminuir o tamanho dos métodos, dar nomes melhores para as variáveis, e eu ficava pensando, tem até aquele momento de filosofia, né? Saber se a variável está falando de fato aquilo que você espera naquela expressa, né? É engraçado, mas é muito massa. O código limpo é uma leitura, assim, muita gente diz, né? É obrigatória, assim, para todo dev. Para quem não curte muito ler, tem alguns artigos muito bons. Dá para encontrar muita coisa no Google sobre o código limpo, mas não tem nada melhor do que buscar na fonte, sabe? O livro é muito bom, vocês vão gostar. É engraçado que o Uncle Bob lá, o tio Bob, né, ele é bem pragmático, ele tem uma história bem engraçada lá do livro. Então é uma leitura bem gostosa assim, de se fazer, sabe? Igualmente como ser um programador melhor. Ele até se inspira bastante no código limpo, só que uma das coisas mais legais também, principalmente para quem já está no mercado e para quem vai entrar, ele te dá sugestões e dicas também de soft skill, né? Que no fim do dia nem tudo se resume a hard skill, né? Por exemplo, saber de código já, tu precisa saber se comunicar, tu precisa saber receber e dar feedback,
tu precisa ser flexível, tu precisa saber ser resiliente, saber se comunicar, por exemplo, poxa, tá muito ruim isso aqui, preciso me comunicar, sabe, e não sofrer, sabe? Tem o soft skill, né? O soft skill é a pessoa, né? E a gente precisa ter isso, a gente precisa ter esse equilibrado, né? Tanto o hard skill, que é tecnologia, a parte que a gente de fato tem que ter, mas o soft skill é totalmente indispensável, sabe? E esse livro é muito bom, que ele te fala muitas dicas de como se conversar até com um time de qualidade, né? Que é engraçado, tem um embate aí com o time da qualidade, mas ele descreve muito bem como a comunicação, né? E que eles são nossos amigos, obviamente. Mas é bem bacana, é um livro que eu recomendo bastante. Ele tem dicas também de hard skill, né? Como você... Ele, de fato, vai te ensinar como ser um programador melhor. Não é algo... Por exemplo, você vai aprender Java com esse livro. Você vai aprender alguns insights, né? Para se tornar um programador melhor, sabe? Então, é um livro até pequeno também. E é muito bom. Ele é até uma leitura um pouquinho mais tranquila do que o Código Limpo, porque o Código Limpo, de fato, tem um pouco de código, mas podem ler os dois. E o tio Bob é gente fina. E, assim, para quem tiver mais interesse e tiver mega zerado, mas para quem está no começo, eu recomendo também. Tem esse curso na Udemy, que é testes unitários. Esse foi o meu primeiro curso de testes unitários e foi minha base para o que eu tenho de testes hoje. Com certeza, na minha experiência profissional, foi o que, de fato, eu fiz aprender muitas dessas coisas que eu apresentei para vocês, mas uma base bem legal. Até um pouco dos conceitos que eu trouxe aqui, eu peguei desse curso. É muito massa, a didática dele é bem curtinha. Acho que são umas 8 horas de curso e é um ótimo curso, assim, tanto para quem está começando, nunca nem viu, e tanto para quem está começando agora, é um bom curso. Eu não sabia de nada, era absoluto zero, só tinha aquela mensagem lá do tio Bob que você tem que saber testar, né? Se você não souber testar, teu código está sujo. Eu só tinha essa frase em mente e fui buscar algum material, algum conteúdo para de fato aprender, né? E esse curso é com Java, né? Mas pelos conceitos que ele traz, no geral, já, que nem eu tinha comentado, né? Se tu sabe testar em Java, tu vai conseguir testar nas outras, basicamente pesquisando no Google, sabe? Então, é um curso que eu recomendo, bem curtinho. E acho que outra frase do tio Bob, só para concluir também, assim, um pouco dos testes unitários é uma das formas que tu, como desenvolvedor, tá mostrando que tu se importa com o código. Tu mostrar que tu tem cuidado com aquele código. Por exemplo, quando tu tá escrevendo bem e tudo mais, escrever um teste unitário tu tá mostrando que tu se importa com aquele código, tu se importa com aquilo que tu tá entregando, sabe? E tem essa frase aí muito clássica do tio Bob, né, que código limpo sempre parece que foi escrito por alguém que se importa. Ele é até pragmático, né? Tipo, ninguém se importa se ele escrever, sabe? Mas, de fato, quando a gente pega um código bem escrito, uma pessoa que se preocupou, não falando muito da filosofia ou do que seria o clean code, mas quando a gente pega um bom código, a gente percebe o cuidado da pessoa, né? A pessoa, os nomes, ela escreveu os testes fez sentido, a gente consegue perceber que aquela pessoa se importa, né? E, por exemplo, para quem está começando, sempre vai ter aquela pessoa, assim, um pouquinho acima de tu que vai estar observando isso, né? Então, acaba se tornando um destaque, você acaba se tornando até uma referência na equipe, né? Então, testar o código é uma das formas, e testar bem assim, de mostrar que tu se importa com o código, sabe? Então, é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, assim, mas até aqui não mais. Foi um prazer, Obrigado, pessoal. mano. Foi um prazer ter você aí, muito obrigado. Com certeza ajudou muito todo mundo aqui, né? E é isso, obrigadão.